Olá, começando mais um podcast de Tudo Um Pouco. E a gente agora no episódio 30 traz a Andresa Vasconcelos, catérrima aqui com a gente, contabilista, técnica em informática, e a gente vai conversar muitas coisas. Aqui no off, o papo foi super interessante. Uma curiosidade, seja bem-vinda, Andresa. Tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite por participar do podcast. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que a minha história de vida possa inspirar algumas pessoas, de modo que venha contribuir para que você também se sinta motivado a querer evoluir. A minha história não vem uma história muito fácil, muito simples, mas com muita garra, muita fé e vontade de vencer. Qual era a frase que a gente fez? Vamos dizer que a gente estava gravando e caiu a energia e o arquivo corrompeu. Aí a gente teve que começar tudo de novo. A frase que você falou, quem quer, faz, não. Quem vive de não, quem vive de decisão não precisa de condição. A condição pode ser a menos favorável. Se você tem que trabalhar às 7 da manhã, é uma decisão sua. Tem que ir pela condição do tempo. Você tem que ir, independente de você querer ou não querer. Então, quem vive de decisão, quem toma a decisão, não precisa de condição. As condições, elas são mutáveis, elas lhe colocam em situações em que você não quer. Se você se deixar levar pelas condições, elas são adversas, mas a decisão não. Quando você toma aqui, não tem como uma condição lhe mudar ou tentar lhe tirar da rota. Você vai encontrar outros caminhos. As adversidades vão existir, porque não tem um caminho perfeito, uma rota segura, mas existem maneiras de contornar os desafios e chegar lá. Tá, vamos começar pelo começo, né? Olha que expressão, que jargão, olha que cacofonia, né? Que redundância, na verdade é redundância, eu usei. Gente, que redundância. A gente no podcast pode Pode tudo, vale tudo. tudo. É, novinha, você tinha que andar 2 horas para ir ao colégio. Já começou com esse desafio. Como foi isso? Bem difícil, eu morava lá em Palmácia, sou filha de Maranguape, porém a minha infância foi em Palmácia. E aí lá as condições de acesso eram mínimas e eu tinha que caminhar 2 horas para ir para o colégio e 2 horas para voltar. Eu tinha que sair de casa às 5 da manhã para chegar às 7, que era o horário que começava a aula, e retornar meio-dia, um sol tremendo, mas nada disso me impediu. Eu sempre vi aquilo como uma meta que eu vou mudar essa condição, não vai ser assim para sempre. Eu vou dar o meu melhor, já que essa é a escola que eu tenho, é lá que eu vou dar o meu melhor, é lá que eu vou tirar a melhor nota, é lá que eu vou dar o meu melhor e me esforçar para poder, de algum modo, lá na frente a conta vai fechar e eu vou virar o jogo. Tá, você falou que na família você foi a única a conseguir o nível superior. Conta essa história aí, como é que foi isso? Você teve uma dificuldade de passar do mindset que a sua mãe tinha, de Isso, super protetora? exatamente. Nós somos 5 filhos, eu sou a única que tem a graduação. A minha mãe era professora da modalidade antiga, que era até a quarta série, e aí ela tinha um nível de cobrança e exigência bem alto, mas ao mesmo tempo tinha um nível de cuidado muito excessivo. Ela achava que eu não poderia sair para o mundo porque era perigoso. Crenças limitantes de pessoas que pensavam de uma maneira diferente do que eu penso hoje e do que eu quero que os meus filhos pensem diferente do que eu penso hoje, porque eu acredito que a humanidade, ela é uma constante evolução. Se a gente não está evoluindo, se eu não quero ser melhor do que os meus pais foram e que meus filhos sejam melhores do que eu sou hoje, então não faz sentido nenhum estarmos aqui. E aí, nesse desafio de ela querer ter me ter sob controle, não querer que eu fizesse a graduação, eu rompi a barreira, eu não tinha condições de pagar, não consegui ingressar na universidade pública, mas aí eu consegui arrumar 2 empregos. Eu trabalhava de manhã no laboratório como recepcionista e à tarde eu trabalhava como recepcionista na indústria de laticínios. E aí, com isso eu conseguia fazer o dinheiro, eu ganhava R$ 900 na época e a faculdade era uns R$ 600. Então eu sobrevivia com os 300 que sobrava para poder pagar o restante das coisas. E aí, quando eu saí do trabalho, eu corria direto para a faculdade, era lá em Fortaleza, e eu retornava 11h30 da noite, dormia um intervalozinho e pega a vida de novo. E aí, mais ou menos assim começou. Cursei a graduação de Ciências Contábeis dentro do período, Contabilista. isso, 4 anos ali foi Bacharel em bem. ciências contábeis, né? Aí, nessa época, eu trabalhava no laboratório, surgiu a oportunidade de ser secretária do CEO da indústria.
E aí, porque a secretária dele ia sair de licença, e aí eu tinha que cumprir o intervalo, né? E aí eu topei com muita insegurança. A pessoa que me ofereceu a proposta me disse que eu tinha uma semana para pensar, porque era uma responsabilidade, eu ia lidar com pessoas do alto nível de gestão da Seria uma empresa. secretária executiva da diretoria, E isso, da gestão? do CEO, do presidente da empresa. Hum. E aí ela me deu uma semana para pensar, e aí eu não demorei 30 minutos. Eu disse, eu vou. Se ele viu que eu sou capaz, de alguma maneira eu sou. Não sei como, mas eu vou lá. E eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor, como eu sempre dei em tudo, e eu vou conseguir. E aí, nesse primeiro momento, era só para tirar uma férias, e depois eu descobri que ela estava grávida, e essa férias se transformou em um ano. E aí foi um ano muito enriquecedor, tenho uma gratidão eterna por essa pessoa, esse CEO que me ajudou muito, me inspirou, Pode dizer o nome da empresa, o nome dele, sem problema. pronto. Podcast pode tudo. Pode tudo, então pronto. Era lá na Leite Maranguape, o Wilson Filho. Eu quero até deixar um agradecimento especial para ele por tudo que ele contribuiu para que eu pudesse me desenvolver como pessoa. Ele é um CEO, uma pessoa muito testada, um olho muito clínico para ver pessoas e de alguma maneira ele via isso em mim, uma habilidade de gestão, de liderança, de conduzir processos, de resolver problemas. E aí, de certo modo, ele me deu muita coisa de bandeja. Muita coisa na minha mão, ele me deu dicas, me deu perspectivas. Até o curso de Ciências Contábeis foi ele que me direcionou, porque eu queria fazer administração e ele disse, "Faz contábeis. Se você quiser administrar, vai fazer da mesma maneira. E se também quiser ter clientes como pessoa física, você também vai poder ter clientes e ser contadora particular. E, de certo modo, entre a administração e a contábeis, eu escolheria a contábeis. E eu escolhi a contábeis por conta dessa dica que ele me deu. E aí, a partir dali, foi um ano muito enriquecedor. Eu Mandar, mandar um abraço para o Wilson. o Wilson Filho, um abraço Wilson, para meu ele. grande amigo, do Leite Maranguape. E, cortando um pouco, realmente a visão dele é perfeita, tá? A administração, ela é um curso da área de humanas, é legal. Números. Você quer tocar uma empresa, contrate um cara de números, contrate um matemático, engenheiro, um contador. Ele vai ajudar muito vai compreender muito a gestão, porque a gestão ele aprende de uma forma é, empírica, tá? Mas os números da habilidade para esse cara falta aqui, por exemplo, conversávamos antes, falta gestão financeira para os meus negócios. Sempre faltou. Está faltando o lado administrativo financeiro, né? Tocar criatividade, inovação. Tenho 30 empresas para fazer pensar. Nós vivemos o mundo das ideias, mais inovação, ideias, tecnologia, mas precisa Registrar, mensurar e contar para poder chegar a tomar decisões assertivas. ver o azul. Isso. Não ficar sonhando com as coisas e só vermelho, vermelho, vermelho. Ninguém aguenta a vida toda, né? Agora vamos aqui. Quando que você, depois dessas oportunidades, né? Essas são as fases, nós temos ciclos, né? Sim. Conversamos sobre fases, tempos e projetos. Aí apareceu um projeto na sua vida. Que projeto foi esse? Conta pra gente. Foi o projeto de empreender. Isso tudo começou lá atrás, com esse primeiro emprego que eu tive na Leite Maranguape. E dali, a minha jornada ela é feita de decisões. Como eu disse, quem vive de decisão não precisa de condição. Quando eu trabalhava no laboratório, trabalhava na Leite Maranguape, eu tomei a decisão de sair do laboratório, que ganhava mais, para ficar na Leite Maranguape, que ganhava menos. Porque eu entendia que naquela minha decisão estava muita coisa envolvida, principalmente com conhecimento, aprendizado, evolução, networking. Eu sabia que as pessoas que trabalhavam lá, elas poderiam contribuir mais comigo para que eu pudesse aprender e me desenvolver profissionalmente. E aí veio outra tomada de decisão. Trabalhando na Leite Maranguape, eu estava no quarto semestre de Ciências Contábeis, e lá não tinha, no momento, uma oportunidade para ir para o setor contábil. E eu queria conhecer a contabilidade, porque eu estudava aquilo. Então, lá eu já ganhava bem, e aí surgiu a oportunidade de ser estagiária do Lemos, lá na LA Contabilidade. E aí todo mundo dizia, não vai, tu é carteira assinada, vai ser estagiário, se no final do contrato eles não te contratarem, aí você vai ficar sem nada. Aí eu disse, mas eu não tenho nada a perder. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu vim aqui para dar o meu melhor, eu vou lá para fazer a mesma coisa. Vou ser estagiário, vou dar o meu melhor, vou aprender muita coisa lá, sempre pelo aprendizado, sempre na decisão de aprender, nunca só de visar a remuneração.
Porque o dinheiro é só consequência, sempre consequência do que você se empenha para fazer. Então, tomei a decisão, fui ser estagiário, pedi demissão lá de Maranguape e fui embora. E todo mundo, "Não, tá maluco, não sei o quê, aqui tu pode fazer carreira, lá é mais limitado." E eu, não tem problema, eu quero aprender. Aí fui, passei 6 meses sendo estagiária, depois de 6 meses eles me contrataram, depois de mais 6 meses me deram outra promoção, em 6 meses me deram outra promoção. Eu ganhei 3 promoções em cerca de 2 anos que eu trabalhava lá. Tinha uma responsabilidade de administrar contabilmente 40 empresas aproximadamente e criei um vínculo muito bom, muito maravilhoso com o seu Leme, da Dona Altaci. São pessoas que contribuíram grandemente para a minha evolução profissional, apesar de só ter 25 anos. É aquela história, eu sempre colei em quem poderia contribuir comigo. Eu sempre escolhi a mesa certa para sentar. Não é à toa que com 25 anos eu consegui empreender e que hoje a minha empresa, a J Clean Fortaleza, é uma das mais bem conceituadas dentro de Fortaleza e região metropolitana. Mas isso tudo parte do networking, das conexões e das mesas que você escolhe sentar, das companhias que você deve ter. E o seu Lemos, Altaci e o Wilson Filho, que foram grandes líderes para mim, foram pessoas que me inspiraram e contribuíram para que isso acontecesse. E aí, trabalhando no escritório, eu fiz um curso sobre gestão do tempo, foco e produtividade, e eu escrevi minha missão de vida, que eu disse lá que eu ia impactar a vida das pessoas por liderança, gestão, disciplina e empreendedorismo. E aí, na fase seguinte do curso, o cara disse que na minha missão tinha que ter uma coisa que mexesse comigo. E eu disse, eu vou tirar esse empreendedorismo, porque eu não sei vender um bombom para ninguém, como é que eu vou empreender? Aí o cara disse, tem que ter. Aí, então, eu vou deixar. De alguma maneira aí vai destravar isso em mim e eu vou começar a Então, empreender. ele buscou provocar em você um propósito de vida, Isso, na verdade, né? exatamente. Ali tinha coisas muito de, digamos, de realizações, mas o propósito de vida, o que é que você vai deixar de legado, estava faltando, ele te cobrou, Isso. né? Que foi isso. Até hoje eu estou procurando o meu propósito de vida. O E aí, podcast, quero impactar pessoas, ajudar, e é o que eu digo aqui, trazer pessoas, como você está aqui, para sim. falar das suas vidas, para falar sobre as suas experiências para as pessoas aproveitarem. Essa é o caminho que eu escolhi, porque quero devagarzinho deixar isso acontecendo. Não penso em números, não penso em audiência, eu estou pensando em construir, porque é on demand, Hum, né? É o VOD, Vídeo On Demand. Fica registrado, é portfólio, é cartão de visita. Tá? Então, as pessoas vão ficar vendo e quando vê um, acaba vendo o outro, então é uma construção. Tô lento, mas estou indo. Mas vamos voltar ao assunto que você estava dizendo da sua construção. Você saiu, foi para o estágio, do estágio foi a formação, isso. né? Aí lá eu concluí a faculdade e no meio do período que eu estava trabalhando lá, surgiu a pandemia e a ideia de empreender justamente depois desse curso que eu terminei. Eu terminei o curso, aí fiquei, eu quero empreender, quero fazer alguma coisa, mas não sei vender nada, não sei nem me relacionar quando o assunto é comercial, não consegui dizer nem não. A pessoa me parasse na rua, comprou um bombom, compro, comprou tal coisa, compro. Eu não tinha impulso para poder me negar e muito menos para ofertar. E aí foi quando o esposo da minha sobrinha trabalhava numa empresa que fazia lavagem de estofados. Aí um domingo ele pegou um aspirador da avó dele e veio fazer um serviço É o extra. Jota? É o Jota, É é o o Jota? Júnior, É é o o Jota? Júnior. Então, Isso, a Jota Clean Fortaleza, aí, gente. Se exatamente. você fazer logo o O merchandising. merchandising, se você quer fazer uma limpeza a seco, Exato. não é isso? A técnica é A seco. limpeza a seco. Sofá, Embora, poltrona, cadeira, embora tenha, colchão. tenha alguns produtos que umidificam um pouco e depois você esquenta e tira, você Extrai, né? extrai, ou seja, é, é, você tira, Aspira para deixar aspira, o máximo. diminuir, desidratar o Isso. produto que você colocou e ele vai ficar ali, vai ficar cheio, você vai ficar um pouco de algum produto, mas a maioria de alguns componentes são tirados através do processo físico de desidratação, não é isso? É assim o Isso, processo? exato. Extração, a gente faz a extração e deixa o tecido mais seco possível para poder só com a ventilação do ambiente ficar totalmente seco em apenas 4 Mas horas você não fica vai pronto. contar aqui o segredo industrial de como faz, Não, não, né? segredo não, mas vamos contar como é que é a ideia de empreender, né? E aí, voltando, ele veio e aí eu divulguei ele no meu Instagram. Ó, o cara se garante, se quiserem contratar e tal, tal. Aí apareceram minhas amigas. Perguntei ele quanto é que ele faz o meu. Aí eu fui lá e perguntei, ei, Júnior,
minha amiga tal tá perguntando quanto é que tu lava o sofá dela. Aí ele falou assim, não sei, vê aí, o que tu conseguir é meio meu, meio teu. Aí eu, tá bom, então, vou ver aqui. Aí a gente pegou e fez o serviço, é a Andressa, é a minha primeira cliente oficial, um beijo pra você, amo você. E foi a minha primeira cliente, aí ele foi lá, fez o serviço dela, e a partir daí, ele trabalhando no emprego dele, outras pessoas começaram a solicitar orçamento. Ele me passava o contato. Aí veio um orçamento com esse cliente, aí tu agenda para o sábado, para o domingo, que eu vou fazer, quando eu não estiver trabalhando. E daí começou a engrenar, a gente não tinha nada de recurso financeiro, a gente não tinha maquinário, não tinha carro, não tinha nada, só uma vontade. E aí eu criei a marca, a J Clean Fortaleza, que é o meu nome, Andresa, o dele, Júnior. Clean de limpeza e Fortaleza, que é a cidade onde a gente quer se estabilizar e atender, que é hoje 90% do nosso público é lá em Fortaleza, a gente também atende E região é um público metropolitana. razoável. Você tem no seu checklist, no seu banco de clientes, mais de 10 mil clientes. Mais de 10 mil clientes. Em quantos anos? 3 anos de Três empresa. anos de De empresa. muito trabalho. Muito, muito trabalho, muitos desafios. Mas hoje a gente tem esse número e eu sou muito grata e orgulhosa por ele. E daí a gente não tinha nada. A gente pegou um cartão de crédito emprestado da minha mãe e a gente comprou uma máquina. Muito doida a história. Compramos uma máquina, que é uma IPC 135, que é uma máquina de aproximadamente R$ 4.000. Ele tinha uma moto, e aí eu fazia o comercial e ele fazia o Quer operacional. dizer que você que não tinha nenhuma Habilidade habilidade comercial. comercial, Era quem vendia. desenvolveu, desenvolveu inconscientemente, Isso. aí você foi, mas você estudou, foi vendo, foi fazendo curso ou não? Porque tem coisas que são meio óbvias, né? Oferecer uma coisa meio óbvia. É, Agora, o cobrar é que é que é onde pega. onde pega, né? Mas aí eu não sabia nada de comercial. Aí ele passava o contato do cliente. Aí eu, agora eu vou ter que negociar, vou ter que vender o serviço, fechar e tal, e agendar. Mas eu sempre fui muito boa de comunicação. Então, acho que faltava mesmo era o start, e destravar, desbloquear esse negócio de vender. Pra mim era difícil. E aí ele Crença passava. limitante, você conseguiu superar isso. Isso, exatamente. Aí ele passava o contato, aí foi agendando, agendando, aí ele ia na moto dele com a máquina que a gente tinha comprado da minha mãe, aí a gente começou a fazer dinheiro e combinou assim. Acho que 2 semanas depois que a gente começou, ele não conseguia mais trabalhar no outro emprego dele. Aí ele pediu demissão no emprego dele e ficou trabalhando só comigo. Aí eu continuei trabalhando no escritório de contabilidade, lá do seu Lemos, Altaci. E eu disse pra ele, olha, vamos trabalhar aqui pelo menos 6 meses a um ano. Eu não vou tirar nada desse dinheiro. E aí a gente vai tirar, acho que era R$ 900 pra você. Tu vai pagar todas as tuas contas com esses R$ 900. E tudo que a gente lucrar, a gente vai botar no caixa e vai reinvestir para comprar produto, material, equipamento para nossa empresa, para a gente começar a crescer. Aí, beleza, foi assim. Os 6 primeiros meses ele tirava esses R$ 900 e eu trabalhava loucamente nos dois empregos. Como era home office, eu me desdobrava para trabalhar nos dois empregos. À noite eu tentava cobrir o que faltava do escritório, porque conscientemente durante o dia eu tirava um tempo para fazer as demandas da J Clean, mas eu tinha consciência de entregar o que eu tinha me proposto, né? No escritório eu nunca deixei de entregar uma obrigação, um balancete contábil, qualquer informação que eles me pediam, eu sempre estava lá prontamente para tentar contribuir o máximo possível, porque a responsabilidade eu acho que é uma coisa fundamental. Se você não tem, é algo que você precisa desenvolver urgente, urgente. Se você é ruim de horário, coloque pelo menos um relógio no seu braço e comece a olhar para o seu braço e veja que você não é comprometido nem com você, nem com as suas obrigações. Então, o compromisso sempre foi uma coisa muito séria para mim. E eu tinha esse compromisso com eles, de entregar o meu trabalho. Mas eu sabia que eu estava empreendendo em outra coisa e eu precisava suprir o que eu deixava a desejar nos momentos em que eu estava ausente. E aí eu trabalhava muito, 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 muito. E aí nesse tempo foi legal, porque todos os meus primos compraram um carro. Todo mundo tinha um carro, né? E eu não tinha. Eu estava pagando um consórcio para tentar comprar o carro. O meu sócio já tinha comprado um carro. E aí eu comprei uma bicicleta. A minha mãe falou assim: que o pessoal vai falar de ti? Todo mundo comprou um carro e tu só tem uma bicicleta. Acho que o teu dinheiro, tu trabalha tanto, só tem uma bicicleta, né? E aí eu, tá tudo bem, mãe, não tem problema não, né? Fiquei na minha, tá certo. Ninguém entendia como é que a pessoa trabalhava 16, 18 horas por dia e não tinha nada, porque essa era eu. No primeiro ano da J Clean, era isso. Porque eu busquei tudo que a gente lucrava, investia na empresa,
A gente comprou uma máquina, comprou 2 máquinas. A gente começou a atingir o número de seguidores, fazer parceria com blogueiro, pessoas para indicar o nosso serviço. Fomos ganhando mercado, fazendo parceria com fabricantes. E aí, tudo isso para criar uma base, né? Para a gente se fomentar no mercado e ter um pilar lá para poder continuar investindo. Mas ninguém entendia. Ninguém entendia, as pessoas me julgavam, me criticavam, porque eu não saía, eu não viajava, eu não comia, eu não fazia nada, só trabalhava. Mas eu tinha muito claro que aquilo era uma decisão minha, que eu tinha tomado aquela decisão porque eu sabia que eu estava investindo meu Onde é que tempo. você aprendeu essa educação financeira? No curso. No curso que você E ao tinha? longo da minha vida também, a minha mãe sempre nos criou sendo muito controlados, assim, tipo, ela sempre nos conscientizou de que a gente não poderia gastar mais do que o que a gente ganhava, que se você quer algo lá na frente, quer comprar tal coisa, você precisa economizar para você poder guardar aquele Você tinha dinheiro. claramente isso, você anotava, planejava essa. Tinha colocado aqui, você faz planos, Sim, escreve sim. os planos, Desde o você. nosso primeiro ano na J Clean, a gente antes trabalhava com agenda de papel, né? Tudo isso foi maturidade. Hoje eu tenho um sistema que trabalha para mim, mas errei muito de lá até Esse aqui, sistema é um sistema de gestão financeira. financeira de negócios, ele é um ERP, ou seja, integrado ao serviço e Isso, é compra e um tudo. sistema de agendamento onde eu lanço tipo, você quis contratar a lavagem do sofá. Automaticamente eu vou no meu sistema e coloco, segunda-feira, 9 horas, Eldemar, cliente tal, telefone tal, endereço tal. Serviço de lavagem de sofá, valor tal. Pronto. Quando eu lancei o sistema, caiu lá no meu. A pessoa que vai fazer o atendimento, lá ele já sabe onde ele vai, sabe o contato, sabe o serviço que ele vai realizar. Quando ele termina o atendimento, o cliente vai pagar para ele. Ele vai me dizer se foi cartão, Pix, ele vai lá no sistema, faz a baixa e automaticamente eu fico só acompanhando tudo, entendeu? O meu comercial faz o trabalho de agendamento e o operacional faz a execução do serviço e eu controlo tudo através do sistema. Mas lá atrás não era isso. Era uma agenda de papel e aí, todos os anos a gente tinha aquilo. Eu e o Júnior, a gente senta o dia, diz, vamos anotar as metas desse ano. O que, que a gente quer para esse ano? A gente quer isso, quer comprar um carro novo, quer comprar uma máquina nova, a gente vai contratar 2 funcionários. A gente sempre teve isso muito claro, de colocar no papel e trabalhar duro para poder conquistar aquilo que estava lá. E aí, nesse primeiro ano, a gente conseguiu ganhar mercado, nos estabilizamos, compramos o primeiro carro dele, que foi um carro que ele usava para trabalhar na época. A demanda começou a aumentar e ele teve Era mais um carro para trabalho do que. isso para passeio, porque a gente trabalhava muito, Na na verdade. verdade, o carro estava sendo, Isso, era isso né? mesmo. A Era o carro que manutenção ele do tinha. carro era, se ele fosse ter que pagar, Era estava custeado pela empresa, na puxado, verdade. porque ele estava usando mais para o trabalho do que para o investimento dele estava servindo para a empresa. Isso Sim. entrava no plano de negócio? Não, aí não dava para Era o fazer, game, eu era o que né? dava na Né? hora, né? Né? O ponto de equilíbrio não dava para colocar, não, né? Porque esse carro aí não tinha como colocar ele no ponto de equilíbrio, não. Ele era duas coisas ao mesmo tempo. O Isso. meu ponto de equilíbrio eu nem coloco. Né? Tem coisas que. Aí, como empreendedora, tem momentos de início, principalmente, que não dá para a gente colocar direito o que a ciência e o que a literatura, o que os cursos, o que a realidade cobra. Prolabore, ponto de equilíbrio, plano de negócio. Você vai colocando ali no papel, na É o... cabeça e vai fazendo. Sim, Né? Depois você se estrutura, porque você vai crescendo, chega uma hora que você precisa estruturar e planejar para dizer assim, eu vou ter que colocar um funcionário que vai me dar mais horas de trabalho, porque você só tem 16, 24, no máximo, você aguenta um dia, 2 dias de trabalho, né? Tomando alguma coisa, Coca-Cola, Red Bull, tô fazendo propaganda aqui dos dois, sem problema nenhum. Não sou de tomar Red Bull, mas adoro Coca-Cola, viu, gente? Sou viciado. E aí você joga lá e vai. Depois você precisa crescer, você precisa de pessoas. sim. Aí onde vem, eu tenho muita dificuldade. É a insegurança de contratar e as horas e poder pagar. Eu passei muito, tive muito problema com isso. Né? A responsabilidade de. Até hoje eu tenho dificuldade de assim, pô, vamos fazer aqui. Eu tenho trabalho com os meninos aqui como jobs e usando algumas coisas. A gente é meio home office, não tem aquela história do horário, né? Sim. Eu sou de outro planeta. Eu não sou um gestor de uma empresa. Eu preciso de alguém para fazer isso. E eu ficar realmente fazer o que eu gosto.
ter Sim. atendimento, conversar aqui. Então, marcar não deu, eu desmarco e porque eu tenho algum problema, porque e vou dizer, até às vezes por uma certa, como você falou de ser responsável, até por algumas irresponsabilidades que a minha vida foi desse jeito. Então, eu decidi ser feliz, porque eu não sou maluco, Uhum. tá? Eu sou do outro planeta, mas não sou maluco. Eu tenho meus defeitos, como todos nós. Mas tem horas que também eu não me mato, Sim, tá? não Porque se cobra tanto. eu tenho 58 anos, relevo muitas coisas. Se eu tivesse 25, se eu tivesse 25, era outra coisa, mas eu não posso fazer esse tipo de comparativo. Uhum. O que eu vivi lá atrás foi muito interessante. A minha experiência de 40 foi muito bom, mas agora eu zerei tudo. Estou começando tudo de novo, estou aprendendo com você aqui agora. É outro game. É outro jogo, é outro game, tá? É outra. Então, essa história. Aí chegou a hora do sistema que a gente está falando. Aí você deu um pulo, que Sim. foi o pulo da visão de onde é que está o mercado. Conta pra gente como é que você enxergou esse mercado. Você planejou lá e disse, não, está na hora da gente sair da nossa querida Maranguape e entender que o mercado é Fortaleza. Fortaleza. Pronto. Nesse meio tempo, eu estudei bastante. Estudei bastante, fiz networking. Eu acho que o digital ele é uma excelente porta para você que tipo não tem muitas conexões, pessoas à sua volta que possam agregar de forma que o conhecimento seja algo que você coloque em prática no dia a dia. O digital é uma excelente porta. Se você não sabe como fazer, conecta com quem está lá no digital, com quem faz live ao vivo, com quem entrega conteúdo gratuito no YouTube. Não precisa gastar nada, você só precisa gastar o seu tempo, a sua dedicação para tentar aprender. E aí, nesse meio tempo, eu tive vários mentores. Um deles é o Wendel Carvalho, que foi o meu principal mentor, a pessoa que me ajudou a desenvolver a mente empreendedora. E depois veio o Pablo Massal, que é Você contratou eles como mentores? o Não, ou Wendel, você pegou ele pegou a contribuição dele digital e foi olhando, olhando, olhando e do seguindo. digital, na verdade, né? Mas Eu você comprou um contratei contra... uma mentoria dele, eu acho que foi mais de R$ 2.000. E aí fiz a mentoria inteira e fui aplicando tudo que ele Você falava fez um lá, né? passo a passo de Sim, e apliquei tudo e depois veio o Pablo Marçal, que foi outra pessoa que deu um boom no meu também cérebro. outra mentoria contratada. Outra mentoria contratada. Para quê? Para poder adquirir conhecimento. Eu acredito que as pessoas elas são portas de entrada. Eu economizo meu tempo quando eu invisto em alguém que já viveu aquela experiência para ela me passar já mastigada. Então, Então, na mentoria, desculpa, na mentoria você viu Pareto, por exemplo, sim, 80% 80% do meu esforço, 20% do lá. problema. Então, Exatamente. 80% é para eu solucionar os problemas, 20% para eu pensar no problema. Então, 80% é para eu fazer as coisas, 20% para eu perder tempo Perfeito. com outras coisas que não tem nada a ver. Então, isso é interessante. Agora, pôr em prática, a mentoria ajuda muito. É a ferramenta, né? A ferramenta ela possibilita qualquer coisa. Se eu, por exemplo, pedir para você cavar com as suas mãos um buraco nesse chão, certamente você vai conseguir. Vai demorar uns 2, 3 dias para poder conseguir quebrar e tal, tal, tal. Agora, se eu te disser, abre um buraco nesse chão com um picarete, demora quanto tempo? Bem menos. Bem menos, demora meia hora, demora uma hora. Então, a ferramenta ela é fundamental na vida de todo mundo. O sistema, para mim, foi essa ferramenta. Ele alavanca. Na Ela verdade, alavanca. se você entrar alavancado, por isso que o capital, a gente, sim, eu preciso de dinheiro. Olhando a sua história de precisei de R$ 4 no cartão da minha mãe. Depois você tinha seu próprio capital de giro, Sim, aí você vai alavancando. Aí você chegou a hora e disse, não, agora preciso de um sistema, preciso ir para o mercado e preciso de mão de obra que multiplique as minhas horas de trabalho. perfeito. Isso daí de multiplicar minha hora de trabalho foi um start. Eu não tinha muita maturidade sobre isso, mas eu entendi que 8 horas do meu trabalho podem se transformar em 16, em 32, dependendo do número de pessoas que eu coloco para trabalhar para mim. E aí eu preciso contratar essas pessoas, treinar elas, é a parte mais difícil, como você falou. Já sofri muito, já quebrei muita cabeça, mas também sou muito grato por todo o aprendizado, porque eu acredito muito que, independente da situação ser boa ou ruim, ela sempre tem algo para lhe ensinar. Cabe a você interpretar, cabe a você ter o olho clínico para poder enxergar da maneira que você vai trazer algo que lhe agregue. Porque, de fato, bom nunca é 100%, nunca nada vai ser. Empreender é legal, os desafios. Eu sou apaixonada por liderança, por gestão. Eu acho que de tudo que eu já fiz na minha vida até hoje, liderar e gerir é aquilo que toca lá na minha alma. Pode ser qualquer coisa que você me colocar para gerir um projeto, gerir uma campanha, gerir uma empresa, qualquer coisa que tenha a ver com gestão, organização e liderança é aquilo que vai tocar no meu coração.
Então, a contabilidade foi muito massa, ser técnico de informática foi uma experiência muito bacana, mas nada comparado com a liderança. Os desafios são enormes, a quebra de cabeça é absurda, mas não trocaria. Não troco por nada. Tá, você falou algumas coisas. Você chegou a fazer alguma formação em coach? Algum Não. curso em coach para autoconhecimento? Não dessa maneira. A mentoria do Wendel Carvalho tem um módulo que fala muito sobre isso, sobre desenvolver a sua mentalidade, sobre ter foco, ter disciplina, acreditar muito que você é Então capaz ele de. usou ferramentas de coach, Sim, sim, tá? Porque na verdade coach o pessoal tem um certo um preconceito. De preconceito. novo, como com líderes mulheres, por exemplo, que o pessoal diz que as mulheres vão cruzar as pernas aqui para descansar, ficar um pouco diferente. Dizem que as mulheres ganham menos do que os homens no mercado. É uma realidade. Há Sim, um preconceito muito grande, mas quando elas são donas do seu próprio negócio, elas fazem o seu salário e elas acabam realmente sendo mais organizadas e principalmente mais gestoras. Tá? As mulheres, quando chegam no topo de um negócio, a competição para tomar o lugar dela é praticamente impossível no mundo dos negócios, sim. no planeta Terra. Quando uma CEL toma conta, quando uma primeira-ministra toma conta, ou seja, quando ela chega naquele estágio ali, Só a presidente que não. né? Só a Dilma, Só a Dilma que tu não deu acredita, conta. tu acreditas que eu pensei nisso, né? Realmente a Dilma foi o poste que, né, que acabou dando certo. O Mano hoje é governador, Sim, mas é a oportunidade. é Está oportunidade. preparado para a oportunidade. Ele é um cara preparado. Sim, E a circunstância, né, as pessoas julgam muito, jogam tudo na. O cara sempre foi ali, sempre foi, estou falando aqui de fazendo o que tem que ser feito, com responsabilidade, tinha decisão, não precisava de condição, as coisas foram acontecendo, sempre decidindo continuar. Ele poderia ter deixado eu dou um exemplo do sim, atual governador do estado do Ceará, porque ele poderia ter desistido quando ele foi candidato a prefeito e perdeu e foi chamado de poste, etc, etc, e agora é o governador do estado. Então isso é resiliência, resiliência. né? Que é uma palavra que me define muito também. Por muitas vezes, não vou dizer que, não pensei em desistir, não pensei, tipo, vou procurar outra rota, vou procurar outro emprego, vou mudar de segmento. Estaria mentindo se eu dissesse que não. Mas existe aquilo do pensar e do fazer. O fazer é sempre o que vai revelar a obra mágica. É como você tá com muita raiva de alguém e querer matar ela. Tudo bem, você tá querendo, mas matar é o crime. Se você não matou, você não fez nada. Então desistir é a mesma coisa. Desistir é o pensamento. O ato de desistir, da desistência, é outra completamente diferente. Então, ser resiliente é algo fundamental. E dormir sabendo que a tempestade está enorme, que eu não sei nem como é que eu vou resolver tais problemas, mas eu acredito que da mesma maneira que eu resolvi esse, eu vou resolver esse. E tudo isso faz parte de uma construção. Da construção da pessoa, da Andresa que eu quero ser, da Andresa que eu escrevi lá naquela missão de vida, pelo qual a Andresa quer ser lembrada por isso, por isso, por isso. Então, todos os dias eu acordo, a minha missão de vida é escrita na minha frente, meu computador tem lá na minha parede, que eu vou ser lembrada por liderança, gestão e disciplina e eu vou impactar a vida das pessoas de alguma maneira. E aí eu acordo e olho para aquilo e recomeço. Recomeço. Tem dias que dá vontade de tipo, vai embora todo mundo, não quero mais ninguém trabalhando para mim, vou começar, vou vender tudo e pronto, acabou. Tem dias que dá vontade, mas aí no outro dia você acorda e aí faz, dá certo, fecha uma venda bacana e negocia, aí o cliente tem um que é chato e tem 20 que é muito massa, que lhe recebe bem, que agradece, que elogia o seu serviço e aí a conta fecha. Sim, o caminho escolhido, né, da decisão faz o que você é. Se é um caminho do bem, com todos os males que acontecem na vida da gente, o bem vai prevalecer. Isso eu vi a vida toda. Então, sempre que eu falo de mim, é uma mesmice. Então, no meu podcast está falando de mim. Mas quando eu coloco para as pessoas que estão aqui falando sobre elas, coincide algumas coisas. Então, quem vem para cá vem no espírito de se mostrar. Sim, Por isso eu acabo continuando me mostrando. Eu tenho que instigar coisas boas. Então é muito legal. Eu não quero papo, eu já disse isso. Eu não quero cobrança de prefeito, de político. A gente brincou aqui com a Dilma. com a Dilma, mas foi É uma brincadeira. na realidade, de qualquer forma. Realmente ela Sim, foi muito fraca presidente. como gestora, né? Por conta da autossuficiência que ela criou na mente dela. Então Sim, faltou
E aí é um julgamento que eu estou fazendo e eu tenho autoridade para fazer isso. Eu tenho 40 e tantos anos que eu fiz marketing político, coisa que eu digo, não quero fazer mais, mas nessa eleição, se um cara de uma cidade botar um dinheiro legal assim, bem grande assim, dessa altura aqui, eu vou lá fazer a campanha dele porque eu gosto, Sim. né? Eu não gosto de política, eu gosto de gestão de marketing e gestão de marketing político e eleitoral. Isso é o que eu gosto muito. E gosto de tecnologia, né? De Inovação. inovação. Eu adoro essa cidade, assim como você, igualmente a você, é, gosta, mas a gente tem que estar atento às oportunidades. Sim. Eu também tenho essa visão de fazer o meu protótipo aqui, o meu piloto com esse estúdio e avançar com a produtora, que está me dando uma visão melhor. Alugar o estúdio, fazer produção de vídeos, profissionalizar, melhor de trazer videomakers, entrar nessa. Tudo muito rápido, mudou muito. Fazer curadoria, que o que você tem, ficar postando, você deve contratar uma empresa de curadoria, é muita responsabilidade e paga-se muito pouco. Muito pouco. Está todo mundo fazendo. Então, todo mundo é curador, só que tem a questão da responsabilidade. E aí? Nós trabalhamos 24 horas. Então, a minha esposa, minha sócia, né, que da Fazer Comunicação, porque nós somos duas empresas aqui. Sim. Aliás, somos três negócios. Nós somos, são vários, mas eu vou colocar aqui a Fazer Comunicação, que eu estudo, que é a empresa de comunicação, e eu sou o gestor do shopping, eu já disse aqui em vários programas, eu faço a gestão do marketing do Maranguape Shopping Mall, e a conta da Fazer, do shopping está na Fazer. Então, a Fazer tem contas publicitárias. Sim. Então, ela é uma agência. Vai fazer uma curadoria. É muito trabalho. 36 clientes dentro do shopping. Para eu cuidar deles. Cansa. Criar conteúdo, divulgar, cansa. Então, campanha. eu não, e não, se eu fosse ganhar pelo menos cada um R$ 1.000, né? Ainda daria perto de fechar a conta. Hein? Mas... Não, eu tô dizendo, então assim, não é assim. A vida não é do jeito que as pessoas pensam. Mas eu gosto, então eu vou continuar, tal. Só que tem o outro, que é o Estúdio F. A gente criou por causa da Fazer Comunicação, criamos o Estúdio F, com o F da Fórum, que é muito conhecido. Eu fui lá no conceito, um grafismo ou uma letra muito limpa, muito bem moderna, com cores que eu gosto, que as cores que a gente tem aqui, que as nossas paletas são preto, branco, amarelo e o pink. A gente quase não usou o pink porque a gente não teve ambiente branco para fudar o pink com preto, que fica super legal, que é a paleta de cores que a gente escolheu. Então, tudo isso tá. Só que o mercado, infelizmente, a competição que eu tenho é com um garoto de 400, 300, 600 reais. Não dá. A minha estrutura não dá. Agora, podcast a gente está criando, já temos um podcast, vai entrar dois. Já tem gente, ó, 200 quilômetros de distância, o cara gravou para vir gravar um vídeo aqui para ele jogar na campanha que ele vai fazer do Conselho Tutelar na cidade que ele mora, de Tatira, 200 quilômetros daqui. Então, vai acontecer. Só que onde é que eu vou? Eu estou indo, vou para Fortaleza. E eu estou demorando, eu já fui para Fortaleza e voltei. Essa história de estar pregado aqui na cidade. Posso continuar aqui. Voltei onde morava, acho que você conhece. E até pegando esse gancho que você conhece, vamos falar de quem fez eu conhecê-la, né? Com 4 viagens, você consegue conhecer as pessoas quando você viaja com elas. É verdade, a Manu Garcia, a minha sobrinha, que viajou 4 vezes com você e a turma. Quem são e como foram essas viagens? E você é louca por viagem. Conta pra gente essa coisa que você tem. Nada representa melhor essa frase de que viajando com as pessoas você conhece as pessoas, como eu e a Manu. Nós nos conhecemos em uma viagem, na verdade. A gente foi apresentado num jogo de beach tênis e aí a gente não se conhecia. E aí, aleatoriamente, ela disse assim, tu gosta de viajar, né? Aí eu disse, gosto. Ela, vamos viajar? Vamos. Pra onde? Não sei, vamos ver. A gente abriu lá e saiu pesquisando. Vamos para Salvador, setembro. Em setembro, 7 de setembro do ano passado. Aí, vamos. Mas eu não sei nada sobre você, nem nada sobre mim. Só sabemos que somos pessoas boas, decentes, trabalhadoras. Então, eu acho que dá pra gente ir. Aí nós fomos pra viagem, chegamos lá, não nos conhecemos. Aí fomos conversando e tal. E aí muita coisa começou a bater. Mas quantas pessoas foram nessa viagem? Só vocês duas? Só nós duas. Essa aí foi. Porque ela tem uma trupe que está sempre viajando. Depois você já conheceu a trupe. Sim. Eu acho massa essa história. Faz parte, desculpa, você faz parte do planejamento de educação financeira, o lazer planejado. Sim.
planejado. E outra coisa, tem gente que olha como viagem algo que é um gasto. E eu não acho que é um gasto. Se você já viajou, deve saber que quando você volta, eu volto assim. Pelo menos eu volto. É um grande Eu investimento. vou trabalhar duro, eu vou conhecer outros lugares, vou em outros estados, vou conhecer outros ambientes como esse. Eu preciso disso. Então eu volto lá para trabalhar assim como nunca. Se eu tivesse ficado, trabalhado, talvez eu renderia 50%, mas aí depois da viagem eu rendo uns 90%, assim, uma máquina de vender. E aí, conhecer a Manu, e aí volto para a importância de escolher as mesas, onde sentar. E quando a gente se conheceu, e aí, através da viagem, a gente se conheceu, muita coisa mudou. De fato, nos tornamos amigas. Sou muito grato pela amizade dela. Hoje conheço a família dela praticamente toda e já me sinto pertencente. E as mesas que você escolhe sentar. Então, uma dica que eu dou para você, escolha muito bem as pessoas com quem você quer andar, porque você é a média das 5 que você mais convive. Isso é um fato. Se você anda com 5 pessoas que querem crescer, querem amadurecer, querem melhorar, querem conhecer lugares, naturalmente você vai ficar desconfortável e vai querer evoluir, progredir. Se você anda com 5 pessoas que só querem dormir, que, tipo, a vida é sempre muito fácil, que tudo é muito simples, pode ter certeza que você também vai entrar na mesma zona de comodismo. Então, o fato de eu estar sentada nessa mesa hoje conversando com você tem a ver com a decisão de escolher as pessoas com quem andar. No caso, eu escolhi andar com a Manu, que foi a pessoa que nos apresentou para poder estar aqui. Já viajamos lá para Salvador, depois fomos para Belém, fomos para Espírito Santo e recentemente fomos para Campina Em Campina Grande. Grande. Isso, foi o maior Mas sonho. você sabia que eu me formei em Campina Grande? Não, não sabia. Foi saber hoje. Agora, nesse Passei momento. 5 anos lá naquela cidade. Gostou daquele clima? Maravilhoso. Vocês foram Poderia lá estar lá até no agora Museu conversando. dos Três Pandeiros? Sim, fomos. É lindo aquela. Tudo nos O Três Pandeiros, não. A gente foi no audiovisual. Não deu pra ir nos Três Pandeiros. Três Pandeiros fica no Açude Velho. A gente foi É na lindo, é pracinha lá lindo, na lindo. praça. Lindo. É uma obra do Oscar Eu nem sei, eu não Niemeyer. sei os nomes dos lugares, não. Assim, ela é a pessoa que programa e eu sou a pessoa que vou, Vocês não entendeu? andaram, vocês andaram numa charretezinha que Sim, passou em sim, a gente frente, foi lá. Paramos lá, tiramos foto com. passaram em frente aos Três Pandeiros, que eu vi a foto postada. Foi, foi, Eu, foi. né, eu passei 5 anos ali. Você imagina 5 anos de duas coisas que tinha lá? 30 dias de forró. Então, Maravilhoso. então eu tenho, Morar naquela cidade pra eu dançar tenho, forró todo cento, dia. eu tenho 150 dias de carimbo, de de, eh, de forró, né? De São João. Não, desculpa, de São João. Eu falei forró. 150 dias meu passaporte forrozeiro de São João. Preciso de um 150 dias. passaporte desse daí. 150 dias. Mas eu não deixei de ir nenhum. Por quê? Eu morava perto, eu morei no centro, eu morava pertinho. Ou eu ia, ou eu não dormia. De todo jeito era melhor ir. Porque o barulho estava dentro de onde eu morava. Dentro, assim. Imagine você no quarto e o som entrando e você. Pum, pum, Incomodada. Antes dançando do que com raiva trancada. não, aí a gente. A minha faculdade era jornalismo, e jornalismo tem um pouco de boêmio, e a gente lá, eu me divertia muito. Pouco que sobrava, a gente tomava ali uma cerveja, juntando uma de outro. Minha turma, até hoje, a gente conversa. A gente faz aniversário agora em agosto, eu faço, agora não sei quantos anos. Calcula 96. Calcula aí, galera, 96 até hoje, quanto é que dá? Eu sei que Tá 27 anos. 27 anos de. Olha, contabilista. Não. 27 anos de jornalismo formado em agosto. Eu estou programando um podcast, vou arranjar alguém para ficar comigo como Rocha, aqui conversando, e vamos pagar 8 horas de programação, entrando todo mundo na televisão aqui, e ele soltando ali, o diretor, que é o Samuel Clóvis, o Minoria. Minoria é o nick dele de games. Viu? Grande jogador de LOL, LOLzinho. O pessoal fala mal do LOL, diz que não é um jogo para pessoas muito, é meio duvidoso, mas ele. Ele diga A cara dele Ninguém tá ouve. ótima. E, inclusive, a gente tem que fazer o time da Fazer, tá? Fazer o time da Fazer Comunicação, do podcast, para jogar LOL. Eu adoro games. Em Campina Grande foi um grande aprendizado. E recentemente eu fui de novo lá. E tenho viajado algumas vezes. Estou devendo umas viagens da minha esposa que a gente combinou. Todo ano a gente viajaria.
para duas coisas: sair do comum Sim, e para ver novas oportunidades. sim. Então foi muito legal. Salvador, passei na casa de uma amiga jornalista, fantástico. E eu achei coisas muito interessantes em Salvador e achei coisas muito, não muito interessantes. Aí você diz assim, cara, é isso. É Tem isso. julgamento, mas é assim, você tem que entender o que é bom, o que é ruim para você comparar com a tua cidade e tu levar o que é bom. E o que é ruim, tu tentar não passar para as pessoas ou usar aquele aprendizado de não tão bom ou fora do teu gosto, né? Sim, eu tava inclusive falando sobre isso essa semana, conversando com um amigo. Eu falei pra ele que tinha viajado lá pra Belém e nisso eu gosto muito do lado positivo e negativo. Em tudo, tudo tem um aprendizado. Tem um lugar lá que eu fui, porque lá a gente foi conhecer, mas eu não iria de novo. Que é lá no Ver-o-Peso, no Mercado Ver-o-Peso, que é um local onde você vai para é o maior mercado de céu aberto da América Latina. É da cultura de lá. Fui, não é um lugar que eu voltarei, certamente não, porque o cheiro do lugar é muito desagradável, mas ainda assim, eu posso dizer com propriedade que eu sei como é que funciona o comércio lá. Isso tudo agrega economicamente e culturalmente para mim, mas não é um lugar que eu pretendo voltar futuramente, certamente, mas isso tudo você consegue ver, o lado positivo e o lado negativo, e o que a experiência pode lhe proporcionar. É, é, tem uma foto da gente lá, voltando a Salvador, quando a gente faz aquela subida no elevador lá, Lacerda. Lacerda, e é fantástico, né? Que emocionante aquela obra, que é bem antiga, e que te leva de uma cidade baixa para uma cidade alta, tá? Ou seja, bairros distintos, um bem náutico, Sim, onde tem a marinha, né? Onde tem a Instituto da Marinha, os barcos para fazer embarcações que vão sai daquela baía, porque tem uma baía ali depois faz um percurso e tem a marinha também ali, e depois você sobe para ir para o Pelourinho. Então é fantástico aquela ideia. Então, por que a gente não pensa em ter uma estrutura aqui em Maranguape, pertinho de Fortaleza, com um mirante que possa ter tecnologia? Ah, o pessoal fica falando de esse papo é super interessante que eu estava vendo. Meio ambiente. uhum, Ah, não, 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 não. Pô, a Arábia está fazendo, eu queria tanto conversar sobre isso, como se você é empreendedor, vai entender super legal. Você viu um vídeo da Arábia que estão construindo uma cidade linear, sim. 200 metros, 500 metros de altura? É similar ao que tem lá em Salvador, só que com Sim, mais tecnologia. com mais tecnologia. Só que eles vão construir no deserto, não vão construir, estão construindo. Não vai ter um carro, vai ser só trem. E você vai morar e vai ter lazer de tudo que é jeito num espelho que vai te proteger. Por que o espelho? Olha que tem inteligência. Porque eles vão ter energia, vão ter tudo captado pelos espelhos com 500 metros de altura na Um dimensão intervalo de dos 200. 200 metros, com tantos quilômetros. É uma cidade totalmente projetada futurista. Isso eu vi em filmes. Deve ter chegado algum extraterrestre para falar sobre isso. Isso é coragem de empreender. Ah, o meu ambiente está acabando com as dunas do deserto, isso vai ter um impacto no mundo. Caracas, é pensar muito pequeno, sabe? Toda vida que eu vejo essa serra, não foi feita ainda um mirante, por conta do meio ambiente, curso de hipócrita. Todo dia tem invasão de terra, em todo canto, pessoal, quebra completamente as regras urbanas, no Brasil todo. Então nós vivemos essa hipocrisia no lugar de ser mais desenvolvimentista como você, empreender e ir atrás. Eu viajo para me limpar a cabeça e para trazer mais gás para poder construir. E vai Sim, para onde? Vou para onde o rio está levando a água, sim. né? Ao invés de, tipo, nem sempre escolher é o cliente que me escolhe. Às vezes eu preciso também escolher o cliente. Na verdade, hoje você escolhe o cliente. Eu tenho que ir até ele. Tenho que saber quem é que eu quero atender. Você escolhe o cliente quando você faz a persona, quando você mapeia, quando você quer ter um ticket, quando você dá algo agregado. Não é o cliente que te escolhe, Sim, tá? Por que não é o cliente que te escolhe, tá?
Deixa eu explicar essa loucura. Antigamente, o cara ficava sentado num banco, para a gente entender, tá? O cara ficava sentado no banco, na bodega, com o carro, anotando as pessoas que entravam para comprar. Dinheiro era pouco, papel moeda. O cara recebia só naquele mês, ninguém andava com dinheiro no bolso, não tinha ninguém para estar dinheiro o tempo todo, era mais moeda, tanto é que hoje a gente tem pouca moeda, era bem diferente. E aí as famílias iam, entravam na bodega e o cara recebia as famílias, vendia, então ele tinha uma relação de pessoas que vinha e que viesse, ele estava. Hoje, você tem que ir lá atrás do cliente para trazer ele para o teu negócio. Não dá mais para ficar sentado, não. Todas as empresas fazem. E aí tu escolhe o cliente. Tu vai dentro de toda a estrutura, aquilo que a gente estava falando da, da Ibite, Sim. do case da Ibite, sobre estudar o mercado e fazer um centro de distribuição. Depois você fala isso, que eu acho interessante, que tem tudo a ver com você, com o empreendedorismo, com a sua evolução. Aí você escolhe o teu cliente. Por que você escolhe o seu cliente? Porque diz assim, ó, a minha persona ela tem que ter ticket para pagar o meu serviço, que é mais caro. Mais caro? Não. Tem valor agregado. Sim. É caro. Não, valor agregado. Quando você faz o serviço, ele é bem feito e você não vai ter que fazer duas vezes. Ele é caro? Não. Tu pagou uma vez por um bom serviço. Se ele fosse barato, tu ia fazer 5 vezes e nunca ia ficar bom. Ou seja, tu ia pagar 5 vezes o valor que ia dar mais caro. Aí sim, que chama-se barato que sai caro. Então tu escolhe teu cliente, Sim. porque você vai, pode ficar à vontade, você quer falar? E das vezes que você não escolhe o cliente, muitas vezes você acaba tendo certos problemas. Como, por exemplo, eu não escolhi meu cliente, eu tenho que saber quem é meu público. Hoje eu tenho 100% segmentado. Depois de errar muito, hoje eu sei para quem que eu vendo. Então, não, tipo, meu público é feminino. Mulheres, mães. Esse é o público para quem eu vendo. Ah, Andresa, quer dizer que tu não vende para homens, que tu segmenta tua empresa só nesse segmento, que tu tá fechando uma porta pro lado masculino? Não é isso. É porque não faz sentido eu colocar. Eu já fiz o teste. Fui lá, lancei um tráfego pago, coloquei para rodar. Aí me veio lá o resultado do relatório. 99 mulheres entraram em contato e 1% foi um homem. Então faz sentido eu pegar o meu dinheiro e investir, divulgando para o público masculino, sabendo que ele não vai querer contratar o meu serviço, ou que se ele vai querer contratar, é numa parcela mínima. Não está dizendo que eu estou fechando, eu não estou dizendo que eu estou fechando a porta para ele. Só estou dizendo que eu estou escolhendo para quem eu quero vender, de forma que o meu investimento vai ser melhor, porque eu vou aplicar meu dinheiro e aquela pessoa vai me retornar As fechando o serviço. métricas te dizem, Isso, tá? Então, quando eu pego os dias, você tem lá, aí sim. com certeza você é uma grande gestora. Se a terça-feira é o teu pior dia, tem que promover. Tem que fazer alguma promoção, Tem que tem que. promover, porque ela tem que encostar nas outras, está muito baixo. Aí quando tu vai ver lá os gráficos, terça-feira tá lá 20% de venda da semana, o resto tudinho bombando, 80, alta pra caramba, tá errada a terça. E ela tá continuada, né? Ela é E continuada. entender de Aí, conversão também é muito importante isso. Antes eu não tinha conhecimento disso. E aí eu sofria muito no sentido de que a minha agenda nem sempre estava lotada. Mas depois de muita experiência, hoje eu consegui chegar no nível de que eu entendo que a minha taxa de conversão, o meu nível de contato com o cliente, ele precisa ser muito maior, por exemplo, na última semana do mês. Por quê? Porque é uma semana onde a galera não tem dinheiro. Por quê? Porque já esgotou o salário, já pagou todas as despesas. Então, o meu serviço ele é essencial até que ponto? Até que ponto que ele não vai sobrepor a alimentação, a energia da casa da pessoa que mora lá. Então, no último caso, pode ser que ela queira contratar o meu serviço. Então, se no começo do mês eu não preciso entrar em contato com ninguém porque o cliente vem, no final do mês eu tenho que entrar em contato com 30 para fechar um, 40 para fechar dois. Então, entender esse ponto de contato e essa taxa de conversão foi algo fundamental, porque hoje o meu sócio até estava comentando comigo nas últimas semanas que muitas pessoas reclamando que o mercado está difícil, que o nosso segmento ele é muito polarizado, a muito pessoa, competitivo, é muito competitivo. A pessoa tá quase uma trabalhou commodities. trabalhou uma semana fazendo serviço, ela acha que pode empreender, pode abrir um negócio e vai fazer o negócio andar. Vai funcionar, tenho certeza que sim. Mas o game não está em fazer o serviço, o game está em administrar para que ele se mantenha recorrente no mercado.
fazer a lavagem do sofá, até para o senhor, se eu ensinar um dia, o senhor vai saber. Agora, saber a estratégia para vender e para continuar, para que o cliente se mantenha assíduo contratando, é outra história. Então, independente de o mercado estar quente, estar frio, de ter boa venda ou não ter boa venda, a minha empresa está funcionando. Por quê? Porque ela trabalha com base em gestão. Gestão, organização e um comercial que pensa estrategicamente, pensando nesses números, nos dados em que a empresa tem de que tal mês, por exemplo, começo de agosto é retorno de férias. Eu não posso esperar que a mãezinha vai ter o dobro de dinheiro guardado. Ela gastou tudo com os filhos passeando, comendo, se divertindo. Então, naturalmente, vai ter um decréscimo de compra do meu serviço. Então, eu vou precisar aumentar o meu ponto de contato com o cliente, vou ter que entrar em contato com mais gente para poder conseguir fazer a minha conversão. E tudo isso faz parte do game, né? Não vou falar mais, porque senão eu vou, Não, pode. vou dar muito spoiler sobre as minhas estratégias. Mas, Mas, mas se você veio aqui para ensinar, eu acabei de pegar uma para mim. Agarrei agora. Agarrei a grande mentora. Eu preciso, já tinha conversado com a minha sócia, inclusive eu vou colocar desde já a sociedade. Oi? acabando, por Pode trazer mais água por dois aqui, favor, ô patroa? na produção. Produção? Por favor, abasteça. Pronto, bota aqui que vai cortar em mim, né? Pode ir aqui mais perto da pronto. Tá aparecendo de qualquer forma. Minha sócia vai receber, acabou de pegar ali água, vai receber agora uma chamadinha assim. Uma missão. Vamos definir uma missão. Vamos definir o comercial. Vamos definir o comercial. Certo. Eu preciso ser agressivo. Está aqui, ó. Comercial, agressivo e ativo. Eu não tenho agressividade nem ativo, não sou ativo no comercial. E tá aqui 3 setinhas. Eu preciso crescer. Tá? Então, é atitude com métricas. Com Tá? métricas. Tá? Com métricas. Quem é que compra o seu serviço? Então, métricas é porque eu tenho que estudar meu avatar, a persona, Seu nicho de meu tipo mercado. de mercado, onde eu vou encontrá-lo, como que eu me comunico com ele, e eu sou especialista nisso. Sim. E para o Casa de Ferreira, Espeto de Pedro de pau. Pau. Então, nós estamos organizando isso. Eu faço, tenho clientes aqui que muito bem, né? Que a conversão é fantástica, principalmente a conversão, a taxa de retenção, são duas coisas. Vamos colocar aqui para retenção e conversão. Tá. Quando eu quero conversão, eu quero fechar dinheiro. Quando eu quero retenção, eu quero imagem. Eu quero chegar nas pessoas. A minha retenção. Atrair atenção. Segurar a atenção, audiência. A audiência. Eu faço 98% de retenção dos meus clientes. Se esse cara não está vendendo, ele está com algum problema. Não sou eu, é a gestão dele. Sim. Porque eu estou fazendo a retenção dele. A conversão está dentro da loja dele. O comercial que tem que vender. É atendimento. Então, eu tenho um amigo que tem uma clínica e estava gastando, vou dizer o valor espantoso, que eu disse assim, me dá esse dinheiro que eu faço a mágica, porque o que eu faço aqui no shopping é barato. E eu tenho um alcance de 4 milhões, 5 milhões mês. Mais 11 mil impressões, milhões de impressões. Geral, com 30 mil seguidores. Olha, e organicamente dá 40%, 50%. E o pago eu uso muito pouco. Aí o spoiler que eu estou dando, mas eu construí nos últimos anos isso. Sim. Tem 36 marcas aqui dentro, 37, 38, que tem mix. Então os interesses estão ali o tempo todo. O teu interesse é único, o meu interesse é único. Então, para eu chamar atenção, para ter retenção e conversão, mas mesmo assim, os meus negócios, outros clientes, aí tem outro cliente, 98, 97, 99 de retenção. Aí eu tenho um amigo que gasta 10 mil de tráfego pago e não tem nem retenção e a conversão é baixíssima, menos de 20%. É o que eu estava falando, né? Sobre escolher o público. Tá segmentando errado, tá geolocalizando errado. Então, tá fazendo
Tá gastando dinheiro. É, aí, Gastando o dinheiro que a gente administra. mas o pior de tudo, eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Você tem uma agência ou você tem uma house dentro da sua empresa? Uma house. Uma house. Eu Você, presa. você gosta, mas você tem quem faz Sim, os já designs. tive. Você não vai perder tempo fazendo um layout. Sim. Então você contrata por fora, na internet, e ela faz mas você aprendeu a gestar, já que você não está mais indo lá levar o material e nem dirigindo para levar ou nem está mais fazendo serviço, agora você está sentada analisando números e gestão de comunicação e fechamento de comercial. Nesse tempo todo, acho que a primeira vez que eu fui executar um serviço foi esse ano. Foi? Recentemente, acredita? Tive que demitir 2 funcionários e aí eu precisei fazer uma cobertura. Mas eu nunca fui para operacional. Acreditei e acredito que o estratégico é onde está a base. Às vezes eu tinha vários conflitos com o meu sócio com isso, porque na cabeça dele, muitas vezes o operacional é o que faz. Aí eu várias vezes perguntei para ele: se eu não vender, se eu não reter, se eu não agendar o cliente, tu vai para onde amanhã? Ele não sabia me responder. Entendeu? O operacional é importante, mas ele não é o fundamental. Se o estratégico não estiver ativo, não adianta. Então, muito disso daí eu já tive um gestor de tráfego, já paguei, ele fez, montou a estratégia todinha, mas aí chegou no momento em que eu quis aprender. Eu abri lá o gerenciador, abri o Facebook Ads, conectei minha conta do Instagram, fiz teste, coloquei tráfego rotativo, coloquei para venda, coloquei chamadas diferentes. Fiz os Teste testes, AB, tudo teste AB, teste disso, teste daquilo, quantos me custava? 0,21 centavos, um clique por link, clique. 2,20, 2,20 altíssimo o meu Eu não ticket. faço o Google, por exemplo, porque para mim não interessa aqui. Pois é. Porque Mas aí eu fui você precisa de lá resultado de e varejo, fiz, né? Você entendeu? precisa de venda. Eu gosto muito de fazer. O site da minha empresa foi eu que fiz. A marca da minha empresa foi eu que criei. O Instagram da minha empresa sou eu que administro. Gosto muito disso, mas de certo modo eu deixo depois. Eu vou lá, fundamento, estruturo. Depois que eu entendi o processo, aí eu delego. É assim que eu faço. Tem um rapaz que trabalha comigo no comercial e tudo que ele operacionaliza hoje foi estruturado, modelado por mim. Eu modelei, eu procurei o sistema, eu testei, eu não gostei, eliminei, fui atrás de outro, fiz testes. Até hoje eu ainda faço isso. Entre em contato com o suporte. Se tu desenvolvesse essa ferramenta e colocasse esse campo, ajudaria o meu negócio nesse sentido. Por quê? Porque eu entendo que aquilo dali, por exemplo, uma coisa que lá não tinha. Isso veio até do meu funcionário, né? O Vitor, ele pediu um alô, vou mandar um alô para ele. A gente trabalha com geolocalização. E no sistema, o endereço é completo. É tipo, rua, tal, 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 bairro, tal, tal. Ele disse assim, Andresa, se o bairro fosse segmentado, separado, eu conseguiria gerar uma planilha de Excel. E aí eu iria fazer um filtro para poder mapear de onde é que está vindo o nosso cliente. Por exemplo, quero o bairro Meireles. Quantos clientes eu atendi no Meireles? Quantos clientes eu atendi na Aldeota? Quantos clientes eu atendi Sim, no você bairro de teria uma Fátima? pesquisa georreferenciada Aí eu para. fui lá em busca, falei com o cara do suporte, tem como tu segregar esse campo para mim, por favor? Até hoje o cara não fez, mas ele é tão bom, o Vitor, que ele foi lá e ele criou uma planilha e ele tá alimentando para mim. Ele disse, Andresa, atendemos tantos clientes nesse bairro, tantos nesse... Ele pegou o SQL, E, tirou, jogou dentro da planilha o que era, e foi ele para tá o fazendo Excel isso e para mim. transformou numa pizza, dando um percentual fantástico. Isso aí é Né? mais uma ferramenta que hoje a gente está alimentando, Hum, mas que daqui a 1 mês, 2 meses vai me servir. E aí eu posso chegar para o meu cliente e dizer, olha, hoje eu estou na segunda-feira, eu vou estar atendendo exclusivamente no seu bairro. Você teria interesse em comprar o serviço? Porque a gente conseguiria lhe atender com condição especial. Então, isso é outra ferramenta que hoje eu ainda não estou usando, mas certamente vai me servir. Então, tudo isso é semeadura. Você tem que pensar, vou fazer dessa maneira hoje, para que daqui a 2 meses eu consiga ter esses dados para eu analisar. E vai funcionar, eu tenho certeza que vai. Porque eu vou entrar em contato com o cliente, vai fazer o quê? Reduzir meu custo. Eu não vou ter custo com deslocamento, porque o combustível para mim hoje é um custo bem elevado, principalmente com essas altas, porque eu rodo Fortaleza, Calcaia, Eusébio, todas as cidades da região metropolitana, eu vou.
E se eu consigo concentrar uma rota minha o dia inteiro no mesmo bairro, eu vou ter uma economia absurda. Vou ter um nível de satisfação do meu cliente maior. Por quê? Porque o risco de eu atrasar, de ter um acidente, de ter um congestionamento é muito menor. Então, se a minha rota está concentrada ali, Chegou água, oba! Nem tinha chegou visto. água, opa, é muito menor, entendeu? E aí, tudo isso é parte dessa estratégia, de ver os números. Você está falando uma coisa sobre perfil comportamental. E aí, eu fiz duas formações, perguntei coach, que eu fiz duas formações. Não sou coach e não faço mentoria, porque acabei não decidindo para isso. Não era Sim, a minha vocação, embora eu faça algumas palestras, eu dou algumas de graça, né? Junta marketing, comunicação, comportamental, coach, sempre sim. acabo levando um pouco de conversa, né? Motivação, principalmente é o meu espírito, muito parecido com o seu, de estar para cima e, né? Com a Morgana, lembra muito a Morgana, minha filha, que está sempre para cima, as pessoas, ela é educadora física, adora, assim, eu chego com a preguiça desgraçada, quando Preguiça eu chego na bota pressão. academia, ela me leva que depois que termina a aula, o meu dia é outro, Transformado. né? Transformado, por conta do compromisso. Aí eu estou falando da minha filha, mas não é porque ela é minha filha, é porque as pessoas me disseram, não fui eu que vi. Eu Sim, nunca, né, vi ela dando aula aqui, que ela já foi contratada para o shopping para dar aula. Era 90 pessoas segurando todos os dias. Então, segurar público, cara, é difícil. é difícil, né? Segurar número e segurar cliente, como você falou. E o funcionário aí, Vitor, o Vitor, ele agregou, ele deu mais, ele fez mais do que o que ele deveria. sim, Ele se doou mais, ele tem compromisso. O foco dele, demais, demais. É a né? pessoa mais O comprometida que eu já foco, o conheci. foco, o compromisso. Sou visual, você já viu que eu Sim, estou sempre escrevendo? Compromisso 100, Vitor. Geralmente é de 0 a 10. O não, Vitor dele foi é para 100. 100. 100. O cara passa dos limites. Então, assim, é, eu não preciso chamar a atenção de ninguém para ter compromisso. Não precisa. Ela tem que se virar para ter o compromisso, tá? Então tem que ter compromisso. E eu sou muito desapegado. Mas vai chegar uma hora, e já chegou uma hora, que eu tenho um livro de ligar o foda-se, que eu vou ter que ligar o foda-se para Uhum, algumas coisas. sim. Né? E vou ter que também ser mais agressivo para outras. E o foda-se até para mim. Eu tenho que dizer, ó, cara, tu tem que abrir o olho. Né? Não vamos morrer na praia, Relaxa, não. Não que vamos morrer na praia, não não. vale o CNP, um AVC, não vale, É, o CNPJ não vale um AVC, não. né, então, assim, não vamos morrer na praia, não. Vamos para frente, mas vamos com o que a gente gosta. Não vamos. E aí eu tenho muitas ideias, é o que eu sou. Eu sou comunicador altamente criativo. A minha classificação, que existe alguns testes, e eu vou dar um spoiler aqui, seria interessante depois você ver. Existem várias testes para você ver que tipo de comportamento você tem. E aí a gente conversando aqui, eu começo a dizer, você tem um comportamento comunicativo, né? Sim. E muito planejador também, né? Então tem aí uma O mistura. Vitor, a gente tem uma história bacana, na verdade, né? Eu conheci ele no outro trabalho que eu frequentava e sempre vi isso que você colocou aí. Ele é muito focado, muito comprometido, muito organizado. E, tipo, esse cara é show. Se um dia eu tivesse a oportunidade de trabalhar com ele, seria incrível, porque os nossos perfis comportamentais são parecidos nesse segmento. Aí aconteceu, naturalmente, ele veio, acabou saindo do outro trabalho e começou trabalhando comigo. E aí eu tinha essa visão de foco, compromisso, tal, tal. E eu sou uma pessoa acelerada. Acho que até falando aqui dá pra perceber que eu sou uma pessoa elétrica que vai e faz acontecer, e bota a mão na massa, não sei fazer, estuda 2 dias, 3 dias e testa, não deu certo, faz de novo. E é isso. E aí, quando o Vitor chegou, ele chegou no time dele, né? Eu até isso já foi um feedback que eu dei pra ele, pessoalmente, profissionalmente falando. Eu disse pra ele: olha, quando você chegou aqui, que eu vi lá 10 clientes para atender e você na sua paciência atendendo um a um, e eu me segurando para não entrar em jogo, né? Vou ter paciência para poder deixar ele atender.
E aí passava um tempo e o cliente esperando. Eu, meu Deus do céu, preciso ter paciência. Aí fui na terapia e falei pra minha psicóloga, né, que eu tava muito pressionada com isso, que eu não sabia como é que eu ia resolver, porque o cara era muito capacitado, mas ele não tava no meu time, aí eu precisava tomar uma decisão. Aí ela disse pra mim, calma, relaxa. Você contratou ele por quê? Eu disse, porque ele é comprometido, porque ele é organizado, porque ele é responsável, porque ele é um excelente profissional. Só que o nosso time não tá batendo. Ah, então vamos resolver. Pega ele e tu treina ele um mês com olhar clínico. Fica um mês com ele de perto e tenta passar tuas melhores habilidades para ele sem deixar que ele perca o melhor dele. Ah, tá bom, vou tentar, mas naquela pressa, né? E aí fiz isso, fiquei acompanhando ele de perto e fui treinando. Isso foi um desenvolvimento pessoal meu, porque muitas vezes a gente acaba buscando que as pessoas sejam o espelho do que somos, e não é. Não é, nunca vai ser. Na verdade, tipo, eu queria que ele fosse quem eu sou. E ele não é. Ele tem um jeito dele de trabalhar. E aí, depois disso, eu passei esse tempo com ele, aí ele começou a pegar o time. O time estava sempre muito organizado, sempre colocando tudo bem direitinho no sistema e tal, tal, tal. Aí eu voltei pra terapia. Ada, deu certo, Ada. O cara tá uma máquina. Aí ela, viu? Você tem que ter paciência. Aí passou um tempo, eu nas minhas pressas, e eu continuei avaliando isso. Até hoje eu ainda continuo avaliando e tomando isso como lição para mim, porque eu não esqueci da lição que ficou para mim. Depois de um tempo eu atendi um cliente e esqueci de lançar um dado do cliente no sistema. E isso é impossível acontecer com ele. Porque ele é extremamente organizado. Tipo, ele atende no tempo dele, mas é um atendimento 100%. O cliente sente 100% que ele está lá com ele. É um nível de atenção a mais. Ele pergunta todas as informações. Ele extrai o máximo possível. E aí, eu me peguei dando vacilo de não anotar a informação, viu? Pagou a É, língua, porque e aí eu chamei ele para conversar depois e disse para ele que agradeci, na verdade, por ele ter me ajudado a desenvolver esse olhar que eu não tinha. De sempre querer que as pessoas sejam como eu sou, e não é. Ele tem muitas outras habilidades, como por exemplo, de geolocalização. Eu tinha esse déficit de tipo agendar um serviço aqui e outro muito distante. Ele não, ele conhece Fortaleza inteira e quando ele bate o olho, coloca esse em tal rota, coloca esse em tal rota, porque tu vai ganhar tempo aqui. E aí ele faz isso perfeitamente. Isso, logística. logística. Era um déficit muito grande que eu tinha. E hoje eu exploro muito isso dele e deixo que ele faça, como ele fez aí, essa proatividade de ele ir lá e mapear o bairro do cliente, foi uma coisa totalmente dele e dou a liberdade para que ele faça realmente o que ele tem como ideia de inovar. E se tem uma pessoa que eu adoro liderar, é ele, porque ele compra as minhas ideias e muito mais do que comprar as minhas ideias, ele se adapta e tenta sempre melhorar e entrega os 100% aí sempre. E isso me ajuda a desenvolver meu perfil de liderança, porque essa aí de ser apressada, eu paguei a língua. É, eu sou inquieto, do mesmo jeito que você. Eu não passo. Eu estou fazendo estúdio em casa para mim. Eu peguei um banheiro. Banheiro. Conhece a casa, né? Mas já viu? É grande o banheiro também desse estúdio. Mais ou menos, não, metade um pouco. E o banheiro lá em cima, cheio de entulho. Eu tô tirando tudo que é entulho. Estou fazendo o lugar das ferramentas. Eu quero fazer uma coisa que meu pai começou a fazer, que era colocar as ferramentinhas que ele tinha, tudo. Ele sempre foi de juntar coisas. Eu tô vendo lá, lembrando dele esses dias e curtindo, pegando aqui. Tô olhando as coisas que pode ser reaproveitado. Encontrei isso, encontrei aquilo. E tô ajeitando lá as coisas. E eu mesmo estou construindo o meu. Peguei uma mesa, tirei a parte dela, coloquei um carpete em cima para ficar. Fui estudar sobre isometria. Sim, E é interessante você ter mesas de madeira, porque a gente precisa de um pouco mais de calor para a circulação. Então, se você botar mesas de mármore, mesas geladas, você vai ter problema de esfriar e não é legal. Então, eu disse, não, vou botar logo um carpete que ele esquenta direitinho aqui e tal. Vou ter que fazer outras coisas. Uma parede, comprei uns quadros onde eu vou botar foto dos meus amores, meus netos, da minha filha, da patroa, todo mundo. Um recado ali, sim. não estou deixando eu mesmo estou construindo aproveitamento material. Tudo estava lá de lixo, eu estou Tá aproveitando. reaproveitando. Isso sem noção nenhuma de marcenaria, mas eu gosto de botar a mão na massa. Eu não vou contratar ninguém, nem vou comprar nada ali. Depois eu posso. Sim,
pegar e assim, vou pegar isso aqui, juntar com outra coisa que eu faço e ajeitar o estúdio, a casa, as coisas. Eu gosto desse olhar, é o olhar de quem é criativo, o olhar de quem trabalha com comunicação, olhar quem olha tudo, é o que eu sou, inquieto. E estou fazendo isso, né? E estou num gás danado. E aí eu disse, caramba, estou com as pernas aqui, de subir e descer a escada. E disse assim, caramba, eu... aí você vem hoje que eu aprendi várias coisas. E aí, para a gente entender, o estratégico. Eu não tenho estratégia. Eu não planejo. Eu vou pensando. O meu planejamento está na minha cabeça. Grande erro. Porque aí eu sou muito comunicador e executor. O meu perfil DISC, não sei se você já viu falar, ou já fez o DISC, são 4 comportamentos: comunicador, executor, analítico e planejador. Então eu sou comunicador lá em cima e executor. Agora, na hora de planejar e analisar, eu sou um égua. Então, preciso do estratégico, que é a base. Ou seja, eu preciso sentar e fazer o passo a passo. O que está acontecendo nesse papo hoje? Estou vendo tudo que você disse hoje, são coisas que eu estou precisando aqui de gestão. Você me deu uma aula de gestão e espero que você em casa, espero que você que assistiu o podcast, que está assistindo e vai continuar assistindo, que a gente vai conversar ainda mais um pouco, comece a entender se você tem essas necessidades igual a mim. Porque ela falou do estratégico, e eu não sou estratégico, eu sou de comunicar e de fazer, executivo. Planejar e analisar, tá? Isso é muito importante. O que está acontecendo? Estou fazendo isso forçadamente, porque eu estou lá furando, está ficando feio. Estou colocando as coisas e não está não tá harmônico. Estou botando o adesivo, está ficando cheio. Então, estou tendo que reestruturar, estou tendo que planejar e analisar, e, ao mesmo tempo que eu vou. Eu costumo dizer que tá trocando pneu com o carro andando. Carro andando. Não deixa de ser um aprendizado, Sim. mas eu poderia ser mais produtivo. Então, vamos falar sobre produtividade. Como que você construiu essa questão da logística e da produtividade com a tua equipe esses 3 anos? Como tu chegou no time que tu chegou hoje? Conta pra gente aí. É spoiler de empresa, vai ter que contar. Tem que contar o spoiler, né? Bem, acho que muito da organização do que eu tenho na minha empresa é o que eu tenho na minha vida pessoal. Tem uma frase que diz que não existe CNPJ forte com CPF fraco. O CPF, ele tem que espelhar o CNPJ. Da mesma maneira que eu busco que a minha empresa seja organizada, é a minha vida como um todo. Eu busco sempre manter o equilíbrio entre o contato que eu tenho com a minha família, o contato que eu tenho com os meus amigos, o contato que eu tenho com o trabalho, o cuidado que eu tenho com as minhas emoções, com os ambientes que eu frequento. Tudo isso é planejado. Eu não deixo nada solto. E vou dizer que, Andressa, você é perfeita e maravilhosa, está tudo sob controle? Nunca, jamais estará. Mas o fato de não estar perfeito não quer dizer que está solto. Eu estou sempre sobre os meus olhos, sobre a minha observação. Sempre que tem um lado da minha vida, um campo da minha vida que não está indo bem, eu busco trazer esse controle, busco dar um tempo, dedicar uma atenção especial, contratar um profissional que possa me ajudar naquele segmento, sempre cuidando e administrando para que tudo funcione harmonicamente. Porque muitas vezes a gente foca muito só no trabalho, só na família, só no relacionamento e acaba esquecendo que o todo é o que faz o que somos. Então, da mesma maneira que é na minha vida, eu busco levar para dentro da minha empresa. Busco organizar. O meu sócio, ele é uma figura. Ele é a pessoa executiva mais produtiva que eu já conheci na minha vida. Sem brincadeira, eu não conheço ninguém, é o Júnior, que produza mais que ele. É impressionante os números do cara. Ele me entrega assim que eu fico, caramba, mas esse cara tem uma máquina, ele tem um negócio que ele produz como ninguém. Eu coloco uma rota com 2 funcionários e coloco ele sozinho. Quando eu vou ver, quem faturou mais? Ele sozinho. Meu Deus, você não tem condição. Ele gosta do trabalho. Gosta do trabalho. Gosta do trabalho. Se eu botar ele para trabalhar de domingo a domingo, onde é, patrão? Tô indo. Vai, não tem cansaço, não tem tempo ruim, e isso é a melhor qualidade que ele tem, mas também tem outros conflitos que, vamos dizer que ele é o operacional e eu sou 100% a pessoa que tem a cabeça no lugar, que tenta organizar, e às vezes a gente tem uns conflitos, porque a minha organização ele não quer seguir, ele quer fazer do jeito dele, no time dele, do jeito que deu, e aí a gente acaba tendo muito. Mas isso faz parte. Faz parte Faz parte. do caminhar, um empurra o outro, empurra para cá, volta para. Isso. A lei
Tem uma passagem bíblica que Física. fala, né, que fala sobre relacionamento, sobre um casal, que a mulher ela tem que ser calma como uma pomba e o homem tem que ser sagaz como uma serpente. E eu acho que eu trago muito isso para nós. Eu sou a pessoa calma, resiliente, que tenta organizar, que tenta conduzir, planejar, tudo, e ele é a pessoa que vamos vender para todo mundo, vamos divulgar com não sei quem, vamos atender tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É o negócio do fazer. Como a gente vê depois. Na hora, ele é o executor, igual o senhor. Vai, coloca o carro para andar e depois a gente vê se os pneus estão bons, se tem que fazer alguma manutenção. Mas pode falar você mesmo, tá? Me aumentou uns 100 anos para mim agora. Senhor, deu dois senhores. Segundo senhor que ela fala aqui, que eu, Você, eu, pronto, eu quase vou debaixo da retira. mesa Ó, agora. corta, viu? Corta essa parte aí. Quase que eu vou debaixo da mesa. E aí, esse planejamento, essa produtividade está diretamente atrelado com esse meu perfil comportamental de levar para a minha vida pessoal e trazer para dentro da empresa. Organizar tudo, colocar. Ele fala até que às vezes que eu sou muito limitada, eu quero ter tudo muito sob controle, que às vezes. E eu até concordo em certo ponto, porque estudando, eu aprendi que é na tempestade que muita coisa se ajusta. Às vezes é aquela historinha da vaquinha que todo mundo só tomava o leite daquela Aquela vaca fábula e muito lá, interessante. isso. E não tinha mais Pode nada. continuar, conte a fábula, tem gente que Pronto. não deve conhecer, olhe para a câmera. A fábula da vaquinha é que só tinha uma vaca e toda aquela população da região se alimentava dela. Até que apareceu, vou chamar de doido, uma pessoa lá e viu que aquela população ela não evoluía. Ela só estava limitada ali porque ela se alimentava da vaca. E ele foi lá e empurrou a vaca no penhasco. Matou a vaca. E aquela população se viu obrigada a sair, caminhar e buscar outros meios de vida. Plantar, cultivar, caçar, buscar outros meios de se alimentar para que ela pudesse sobreviver. E então, trazendo isso para a minha realidade, a tempestade faz parte da melhoria. Quando desorganiza, uma organização melhor vem na frente. Eu acredito muito nisso. Desde que eu ouvi essa fábula da vaquinha e que eu vejo como é o Júnior na minha vida, ele é mais ou menos a desordem e eu sou a pessoa que estou tentando organizar e encontrar uma rota mais segura. Mas isso é muito bom, porque às vezes no conforto parece que está tudo perfeito. E no desconforto é que você encontra outras oportunidades, tem que encontrar outros meios e novas portas, novas possibilidades se abrem. Tem que estar atento, né? Quando a gente olha a SWOT, a FOFA, que você vê assim, que tem coisas que não dependem de você, são externas ao teu ambiente que tu controlas, ou seja, o meio lá fora, é igual a chuva, você deu exemplo. A gente não controla o mercado, não controla coisas que acontecem. A guerra, eu fiquei muito preocupado com a guerra da Rússia com a Ucrânia, afetou a economia num certo momento, e a guerra está lá E a gente e está a gente caminhando está aqui. aqui, mas as pessoas tiveram que se ajustar, o Brasil, o mundo todo, o mundo tem pessoas que tiveram que se reengenhar, países continuam sofrendo, estão sofrendo, mas é assim, tem que... E ali há mais narrativa de que guerra, né? Ali Sim, tem mais contos, tantos tiros foram dados, se ninguém aguenta no mundo de hoje, aquele gasto. Não tem, nós vivemos essa loucura trabalhando só para comprar é, munição. de narrativas, né? E a gente tem que se adaptar rápido, tá? O meu caso, demorei, eu fiz a estrutura aqui e não fiz nada, passei 3 anos, aí veio a pandemia e acabei parando, mas não foi pela pandemia, foi por conta daquela do ciclo, do descontinuado, do resiliente e descontinuado. Eu sou um resiliente descontinuado. Você é um resiliente continuado o tempo todo, o tempo todo. Então eu sou assim, cíclico, vou, paro, mas eu continuo buscando os meus sonhos e atrás dos meus sonhos e realizando. Sou um cara realizado, faço todas as coisas. O podcast é a prova disso. Estou com 1 ano e pouco, os programas estão indo e eu não vou desistir. Eu quero tem tantas propostas esse podcast e ao mesmo tempo fazer o meu salinha para jogar games, porque lá é outra proposta, chegar em casa e conversar com os meus amigos e fazer game, falando, estou jogando um game, é outra coisa, que Sim, tem a ver comigo, é comunicação. E eu vou estar fazendo as duas coisas aqui, como alugando também. Inclusive, é uma proposta que eu estou vendo, se eu faço umas 2, 3 máquinas, uma máquina primeiro, depois outra máquina, para ensinar pessoas a fazerem streams. sim. Então o cara vem como se fosse um caoa
Sim. E ele vem aqui tantas horas e aí eu fazer escolinha de streamar, fazer escolinha de digitais, influência, fazer escolinha de editores. Eu quero pensar nisso. Não sei se vai ser Maranguape. Se Maranguape é preciso ter aporte, preciso ter pessoas e precisa ter mentalidade. E às vezes eu sinto que a cidade não tem essa mentalidade, Sim. tá? Não encontra valor. Não, falta valor. Ela não entende. E é para todo mundo. É uma realidade. Eu já fui a vários lugares. Se eu estivesse falando assim, ah, não, teu mundo é Maranguape, tu só vê Maranguape. Não, eu já fui para vários lugares para entender que nós somos diferentes. Maranguape é uma cidade. Para começar, desculpa eu estar falando desse jeito, ela tem 17 distritos. É a cidade com o maior número de distritos do Brasil. Né? Então, Mas ninguém se interessa por essa cidade. é, Deixa o distrito mesmo. deixa de ser mesmo, né? Então, assim, tem lá, porque o cara quer dividir, então a pessoa Manari. Mas só aqui nessa entrada de Maranguape, ela é um mundo que não conversa com a gente. Esses, esses milhares, eu acho que tem cerca de. Aqui no bairro, na entrada de Maranguape, hoje, já ficou, parte dela ficou até Maracanaú, mas o bairro já existente, porque tem uma população enorme, que é uma cidade. A média das cidades brasileiras é de 80% é de 20 mil habitantes. Então, Palmácia tem menos de 20 mil, 15, 12, 13, por aí. Aliás, Palmácia tinha mais eleitor do que população, você sabia? Que chegou a isso? Como é possível? Os vereadores levavam de fora para poder ser eleito. E aí teve aquele censo, teve aquele recadastramento. Difícil. Recadastramento. Não, mas isso não é coisa só da Palmácia, não. É coisa Sim, do sim, deve Brasil. ter em todo É canto. coisa do brasileiro. Né? Isso é coisa do brasileiro. Né? É outra história. Não tem nada a ver com gestão, mas eu acabei falando aqui. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem aí de diretor? Hã? 1h25? Dá pra gente conversar ainda mais um tempinho aqui para fechar nos 30, 35. Vamos lá. Para a gente começar a dar o recado da sua vinda. E agora? Tá tudo bem? Tô feliz? Ou você vai fazer planos de quê? Viagens? Como é que vai ser o futuro com 25 anos? Hein? Ah, não tem. Tem um número que você quer chegar com quantos anos? Você tem isso? Não, não tenho. Não? Não tem um número certo atrelado a tantos anos. Mas eu tenho certeza que com 25 anos eu acho que eu estou iniciando agora. Com Eu 3 anos de negócio, os startei. 25 é o start. Então, É, em reconhecer que o recomeço, né? Tem um livro A Arte do Começo, sim, de Rui Kawagazi, eu acho que Rui Kawagazi, que eu ganhei comprei, aliás, que fala a arte do começo. Porque a gente está sempre começando. As sim, pessoas colocam recomeços, mas são começos. começo. Começos. Meu start será a partir de agora, na verdade. Até agora eu diria que eu estava só ensaiando, só testando, só errando e aprendendo. Acho que a chave é aprender. Não faça nada por dinheiro. Um conselho que eu dou para você, não faça nada por dinheiro, porque se eu for dizer quem que faz só por dinheiro, é complicado. Se não posso, o horário não permite. Mas faça pelo conhecimento, faça pelo aprendizado, pelo network, pelas pessoas que você pode se conectar. Nunca pense no hoje. Hoje alguém pode me oferecer tanto X para me ser sócio de um negócio, para eu ser gestora de um departamento, mas se eu não conhecer a pessoa e eu não entender sobre o coração dela, eu não aceito. Não aceito, mas se fosse, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos, eu aceitaria. Mas tudo isso vem com a experiência, com as experiências que eu vivi, e hoje eu entendo que muita coisa do que eu passei só estava me capacitando para quem de fato eu quero ser. É como se o que eu vivi até hoje não é nem a sombra do que há de vir, porque eu tenho certeza que o meu jogo está em me capacitar, em querer melhorar, em querer evoluir, sempre, independente de qual área da vida seja, seja profissional, seja empresarial, seja familiar, eu sempre estou buscando melhorar. Eu nunca me dou por satisfeita. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho e que eu já conquistei, porque é, as pessoas da minha casa, inclusive, olham para mim e falam assim: eu não acredito que tu era aquela criança, eu não acredito que eu vim do mesmo lar que você, eu não acredito que
você pensa dessa maneira e nós fomos criados pelos mesmos pais. As minhas irmãs falam isso para mim, de uma forma que me admiram, de uma forma que me engrandecem. E eu disse para elas que isso não tem nada demais. Tudo é passageiro, tudo o vento leva. Então, o que eu vivi até hoje é só o começo. Tenho certeza que 3 anos de empresa me serviram de muitas lições, eu acho que muitos aprendizados. Eu tenho certeza que em lugar nenhum que eu tivesse trabalhado 20 anos, eu teria aprendido tudo que eu aprendi hoje. E vendo que muitas vezes as pessoas passam 10, 15, 20 anos se esforçando, trabalhando numa indústria para conseguir um cargo de liderança, um cargo de gestão, contando com as possibilidades de, não sei quem sair, alguém conseguir um emprego melhor, ou morrer, ou sei lá. Sempre fico contando com essas possibilidades para conseguir aquela cadeira mais alta. E, na verdade, para eu sentar nessa cadeira, eu construí a minha própria história. Eu fui atrás do meu legado, construí as minhas histórias, colecionei momentos, enfrentei desafios de uma maneira que você não tem ideia. Empreender é um desafio que não tem barreiras. E poder sentar lá naquela cadeira e às vezes querer, tipo, não quero mais, não tem essa opção. Porque eu tenho certeza que em outros ambientes eu não teria aprendido tanto quanto eu aprendi, não teria evoluído quanto eu evoluí. E as oportunidades que empreender me trouxeram. Então, um conselho que eu digo é: não faça nada por dinheiro. Faça sempre pelo conhecimento, pelo aprendizado, pelas conexões, porque isso vai lhe render muito mais na frente se você souber calcular. Voltando de novo ao estratégico. Tudo é estratégico. Se você não tem uma estratégia, é difícil. Vai conseguir, vai. Existe uma frase que até o Jorge Costa sempre coloca para mim. Se você não tem uma estratégia, Qualquer. você está na estratégia de alguém. Então você está perdendo. E que para quem tem outra frase do marketing, que para quem não sabe onde vai, todo caminho serve. Todo caminho Então serve. você vai para todo canto e não vai para onde você quer. Esse é um dos meus grandes dificuldades. Não vou botar defeito, porque a gente vai buscando, eu tenho buscado, tenho acertado errado, mas o estratégico está assassinado aqui. Está assassinado Assassinado. aqui. Estratégico básico para a gente pensar aqui os aprendizados que eu estou tirando hoje, que você tá aí. Dá um like aí, curte, compartilha também, compartilha, dá um sininho, sininho. Segue a gente, ó, segue aí, segue aí. Segue Manda aí, para todo mundo. manda para todo mundo aí. A ação comercial, tô botando aqui, estratégica, pensar, planejar. Eu chego aqui, sento, faço uma reunião muito rápida, muito doida, deixo as coisas, ensino processos, crio meus processos e jogo e as coisas vão funcionando. Então, esses estratégicos eu até consigo, mas não tão é, continuado e tão planejado. Então, mais, digamos, desenhado, tá? Com ferramentas. Eu uso muito. Tá aqui, ó. Eu sou visual, então eu sento com as pessoas, deixo, eu pego aqui a folha e digo, você vai fazer isso, eu faço um storyboard, story, tá? Sim. Vou dando as ideias e vou entregando os processos. E os processos vão caminhando, e como são processos mesmo que rotineiro, a gente vai. Depois a gente precisa, porque a gente teve um problema, igual você está dizendo. Aí eu tenho que me adequar a esse problema. Então agora eu tenho uma nova necessidade, não é mais só fazer uma arte, eu preciso animar. E a gente se envolveu em animar. Hoje a gente é muito bom de animação, né? Muita gente já está fazendo. Eu fico Engessado. engessado. Eu fico pasmo quando a galera posta, é, é, faz posts, festa de forró. Tudo estático, aquelas 3 pessoas aqui, e as palavras. Cara, eu digo assim, esses caras estão aonde? Era para ser um clipe, né? Era para ser um teaser, o cantor falando, oi gente, vou estar em Maranguape, conto com vocês, aí entra assim, tá, certo. Ou seja, é para ser, sabe, dinâmico. Sem chamada. Cartelada, igual a oferta do primeiro lote, igual a televisão fazia, mas tem que ter animação, as pessoas não aguentam mais olhar para um. Nem lê. Nem olha, sabe? E aí você sabe. Se lê, não interpreta o que É, tem lá. Tipo, aí lê, tem. tipo, o que é? Então, assim, tem que ter mais dinâmica e estar atento ao que. As coisas são muito rápidas. Por exemplo, o Facebook foi.
que sustenta o Facebook hoje é o Instagram. Ninguém investe mais no Facebook. Investe no Instagram e o Facebook come junto, porque a empresa É uma mudou, só, né? e mudou de nome para Meta, Meta. exatamente porque o Facebook ia entrar em desuso. Aí ele cria a Meta pelo metaverso, mas na verdade ele tirou foi a atenção do Facebook descendo, porque o Instagram Porque dominou. a pessoa fala assim, você investe em tráfego pago pelo Facebook Ads, aí a pessoa que não entende, Facebook? Ainda usa isso? A pessoa fala, Mas é por ele que você faz para entrar no sim, Instagram. sim. Ou seja, ele agregou, ele Mas ele vendeu a Fanta com a Coca-Cola. tá tão em desuso que as pessoas, Sim, tipo, Facebook não usa mais, mas não entende que é porque é uma plataforma só. ele vendeu a Fanta com a Coca-Cola. Então, quem compra a Coca-Cola, quem é dono do estabelecimento, sabe o que eu estou dizendo. Tem que comprar. Eu quero Coca, mas para comprar Coca tem que comprar uns fardinhos de Fanta. Aquele já vem agora, É, acoplado, os dois é, amarrados no outro e você. né? Desse jeito. E aí, se você quiser, e o caminhão já está indo embora. Então, assim, tem marca que chegou desse jeito, já foi embora. Tá? Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas exatamente sobre. Sobre venda agregada. Como é que você consegue? Você aumenta ticket com. Ó, vou te dar isso, você consegue trabalhar, você Sim, tem essa inteligência, você tem essa experiência, você criou os teus combos de agregar. sim, principalmente na questão da lavagem e impermeabilização. Geralmente, o cliente que vem até mim, ele busca somente a lavagem, que é o que? Para limpar, higienizar, esteticamente melhorar, para tirar a sujeira. E aí, eu consigo fazer a conversão da impermeabilização, que é um serviço 2 vezes mais caro, porém oferece uma proteção que aumenta a vida útil do sofá. Por quê? Porque a impermeabilização é a aplicação de um produto que ele gera uma película invisível no sofá que faz com que ele se torne impermeável. No caso de derramar uma água, um suco, um café, ele vai escoar e não vai molhar. Isso faz com que o cliente ganhe um benefício de modo que se caísse aquele suco, por exemplo, e ele não tivesse impermeabilizado, ele teria que gastar com uma nova lavagem. Então, tudo isso eu ofereço como benefício e durante a venda da lavagem, geralmente eu consigo fazer a venda casada da impermeabilização. E aí, quando a gente está dentro da casa do cliente, surgem outras oportunidades, porque naturalmente ele tem cadeiras, ele tem colchões, e aí a gente começa a conversar, porque ele desperta o interesse, e ali eu vou aumentando o meu ticket em um mesmo atendimento, em atender só um sofá, já faz as cadeiras, já faz o colchão geralmente não é só A um, técnica é agressiva ou só indutora no Might indutora, Sense? indutora, Indutora. Você indutora. treinou para. Ô, cadeira bonita, tudo bom? Aí a pessoa. Isso, Essas cadeiras você comprou onde? Então você pronto. levou para o inconsciente. Nunca chegar e abordar. Só não quer lavar as cadeiras também, não? Não, não. Porque, não, o dinheiro O tá. reflexo é o cerebral, neurociência, Sim, tá? É o não na hora. eu Você não. está incomodando o cara querendo Eu vender. contratei pra fazer só isso daqui, tá puxando meu saco pra É, isso. é. É isso Assim, que pô, ele. mas tu tá muito sabido, aquela história da internet. Eu estou te dando de graça, veja minhas aulas de graça. O cara tem mais 15 para tentar vender. Já Então, sabe. então vai lá para a internet. Primeiro tu estuda tudo que tem de graça, de verdade, que tem conteúdo, para depois tu escolher o mentor igual você escolheu. Sim, Para pagar o cara que vai te dar o que você quer. exato. Né? Então, me incomoda. Mas me incomoda extremamente ser abordado em qualquer lugar em vendas. Eu sou consultor de marketing desde 18 anos. Quando a pessoa chega só pra Cara, vender, gente, é assim, seco, isso é sabe? muito ruim. Entregar um panfleto, eu vendo panfleto, tá? Vendo panfleto. Ou seja, o panfleto é uma peça. Você usa panfleto? Não uso. Não rentabilizou pra mim. Eu testei, mas não validou, não. Mas, claro, quando era antes, era 3%. Hoje não dá nada De conversão. de nada. Nem retém, nem Nem converte, converte, ele nem pega. chega. Nem chega. É só Não, custo. não, é jogar no lixo. Mas as pessoas teimam. Tá? Então, o cara me entregar um panfleto, sabe qual é a abordagem mais chata que eu acho? É a abordagem do perfume quiosque. Caramba, gente. Entenda, não incomode as pessoas. Fica assim, ó, abanando, o próprio cheiro vai passar para a pessoa. Ela tem memórias. As memórias são visuais, auditivas, gustativas, é, olfato, auditivo. Eu já falei auditivo. Então,
tato. Quando ela passar, você fica aqui, ó, abanando o bichinho. Se ela quiser, ela pede. Moça, deixa eu pegar. Não fica empurrando no nariz dela como se tivesse um, sabe, vendedor de outra coisa. Deixa eu entrar na loja. Posso atendê-lo, senhor? Ok. Bom dia, senhor. Fique à vontade. Ok. Na hora que a cliente precisar de alguém, ela vai pedir, por favor. Aí, ó, a estrutura de fila te atende. Então, essas coisas, sabe, são básicas, Na abordagem. são tão simples. E outra, aumentar ticket. É a coisa mais simples do mundo. Você sugere, você não vende. Você faz assim, nossa, é sempre bom. Assim, depois do almoço, a gente pô, tem mania né? Eu gosto muito de doce. Sim. Da minha família, doce. Ele entra no assunto. Aí o cara foi pro mindset dele. Eu tô dando um exemplo, não muito criativo, mas foi o que apareceu no brainstorm agora. Aí o cara, pô, tem pudim aí? Tem pudim? Inconscientemente o cérebro levou ao doce. Não, doce. Né? Mas aí tu chega assim, ó, só quer uma sobremesa? Cara, cortou o barato do cara. No caso, a gente já nem passa preço pro cliente. É inconsciente mesmo. Para ele entrar em contato comercial, ele dá a chamada. Fala sobre a cadeira e tal, tal. Aí ela pergunta, mas quanto fica? Aí ele, não sei. A senhora tem que falar com o comercial para poder eles verem um orçamento lá para a senhora. Se a senhora quiser, eu posso enviar a foto. Aí eles vão e passam a foto pra gente, aí a gente entra em contato com o cliente. Oi, tudo bem? Nossa equipe, nosso técnico está na casa da senhora, informou que a senhora tem interesse em saber o orçamento da lavagem da cadeira. Para poder não ficar a abordagem seca. Porque se o cara já tá lá, ofereceu, passou o preço. Sim, sim. Você tem que fazer um copy desk de storytelling, assim, de narrativa. Olha, a gente já está aí, a gente pode fazer. Não, chega no preço no final, porque ela vai dar um não quando ela vê o Certeiro. ticket aumentar. Sim. Né? Então, você tem que levar o mais distante possível para. Aí, quando ela deu o sim, esquece, fecha, Fala mais nada. não fala mais nada, Faz cala a logo. boca. Eu tenho essa dificuldade. O cara fecha, eu fico querendo conversar. Fechou, cala a boca. Então, o que vamos fazer? Vamos Mas duas fazer. palavras, eu sempre Não, querer não, não. Então, divertir. vamos fazer. Não, faz aí, pronto, acabou. Pronto, Fechado, acabou. vamos Vou lá. fazer. Sabe? Né? Se der ideia, É. ele E troca, muda de ideia. Não, cancela, vou falar com meu esposo, aí pronto, nunca sabe mais. o que eu vi esses dias? É, uma coisa, você que é comerciante, principalmente comerciante de um balcão, o vendedor mal orientado me ofereceu em quantas vezes? Pô, eu ia passar 80 conto à vista, ou em 30 dias. A taxa era bem baratinha pro cara, era 1,90. 1,90. Aí o cara pode até 6 vezes. Aí, meu Caramba, que amigo, dava abordagem! pra Aí eu, 9 pontos não sei aí o eu, que. aí eu, ó, não, 9, eu 12. tô comprando várias coisas, bota em 3. Ficou 3 de 30 para mim, ficou legal, porque o meu ticket eu estava comprando umas coisas para ajeitar meu escritório e estava calculando o meu crédito, aquela história. Não fiz o planejamento, mas acontece as situações para eu reorganizar mentalmente o meu orçamento, o meu planejamento. Então ele acaba trocando o pneu, aquela história. E o cara oferece. Aí assim, patrão, sabe, tem Meu que lindo, se ele não quiser parcelar em nenhuma, fique tá calado, ótimo, fique assim, calado, vai pagar porque como? Pergunta só vai pagar como? Crédito. aí se ela perguntar, pode parcelar em quantos? Aí Aí você você diz, diz. se não, É, é à vista, bebê. pronto, é. Então, assim, e outra, sugestões simples. Quer mais alguma coisa? Não, cara. Quer mais uma coisa? O cara não quer, não. Ele veio ali para comprar e ir embora, sabe? São coisas A gente entrou numa coisa que você Sim, trabalha com serviço comercial. de atendimento, sabe? O cara veio por uma dor. Detalhe, Né? detalhe que Ele vem você. pela uma dor, resolve a dor do cara e depois tu conversa com ele. Se der, como dar cadeira, se o cara tá lá, a gasolina já tá lá, já vou ganhar. Quanto custou essa gasolina? Tudo. Aí ele interessou, fechou. Ó, tô tirando da gasolina, o cara tá aumentando o ticket, né? Ele pode até comissionar o atendente, porque ele tá aumentando o ticket, então tô treinando o cara para ser um aumentador de ticket. Tá? Então, Uhum. assim, esse cara aqui é bom. Se você tem a, o, o avatar, a persona bem identificada, disse assim, cara, eu vou mandar o fulano, que esse cara, nessa pessoa, ele aumenta o ticket.
Então, são estudos, aí tem que ser esperto. Funciona assim com a Mil Maravilha? Não, gente. É continuidade, Teste, tentativa, erro, validação. teste, validação, pronto. E aí a gente vai fazendo, né? E as coisas vão entendendo. E aí tem uma coisa que acontece, é que clientes cobram muito da minha área, em alguns outros resultados, quando na verdade eu sou consultor, eu não sou o empreendedor. Sim. Eu não tenho que ter 50 milhões. Quem tem que ter 50 milhões é o cara. Eu sou comunicador, eu faço a estrutura e oriento ele para ele trabalhar a comunicação e eu estou numa estrutura bem menor que ele, né? E geralmente, às vezes, a gente leva algumas pedradas porque o cara não sabe nada. Tu ganha 1 milhão? Então, já ouvi muito de... Tu fecha 1 milhão por ano, fecha 2 milhões por ano. Então, já vi pessoas falando besteira, né? Aí eu disse, não, mas eu não compro uma Hilux como tem, de 300 mil, eu investiria em outro negócio. Ou seja, a troca é errada. O cara fica se gabando de 2 milhões e andando com capital para jogar dentro de outro negócio. Construía vários kitnets com essa Hilux e andava num carro mais barato de 80 mil, 60 mil, 70 mil, que ia fazer a mesma coisa, ar-condicionado gostoso. E os 300 mil da Hilux faziam imobilização ou um outro negócio, né? Porque o cara não está ganhando 50 milhões, ele está ganhando bem menos. As pessoas fazem isso. Aí a pergunta para a gente encerrar: 300 mil para investir em outro negócio ou expandir para outra cidade, outra capital, ou a Hilux? 300 mil para investir. Certeza. Fiz isso recentemente. Tinha um Corolla, vendi o Corolla, baixei o carro e estamos aí, reinvestindo Dada a e dica. dando a dica. Não, não, Não não fica o gostinho da Hilux, não? fico o gosto da Hilux, mas é um prazer imediato. Eu vivi isso, então eu sei o que é isso. É um prazer imediato. É gostoso, O é Corolla bacana, é deu. O massa. Corolla foi legal até a hora que Que eu vi que ele não me rendia nada, só R$ 1 a era um mais. filho caro pra caramba. Ele me custava um absurdo e não me rendia R$ 1. O que que eu tô fazendo com esse carro? Me explica. Só botando pose. Pose não sustenta nada por muito tempo, não. Então, Desvaloriza. hoje eu rebaixei o carro e vi que, meu Deus do céu, o que que eu fazia? Nada. Hoje eu pegar esse dinheiro e vou investir em outra coisa, que é muito mais negócio do que. É muito alto consumo. Muito alto consumo. É confortável? É bonito? É legal? Mas é estratégico? Não é. Não é estratégico. Não é a longo prazo, não é uma coisa que vai lhe render nada futuramente. É só um prazer momentâneo. Outra coisa, comprar uma casa ou pegar o dinheiro e investir? Pegar o dinheiro e investir. O dinheiro investido, ele vai retornar muito mais e eu vou poder comprar muitas outras casas a E, partir daquele primeiro investimento. e pode alugar uma casa para morar e não Sim, e continuar investindo e fazendo dinheiro gerar dinheiro. o dinheiro gera Aquelas dinheiro. horas gerando horas, gerando horas. Sim, eu tô dormindo, o aluguel tá me rendendo. Eu tô morando dentro, não tá me rendendo nada. Tá me custando energia, água, luz e as benditas 1.000 parcelas que eu tenho que pagar. Legal. Então valeu pelo papo. Eu estou aqui tentando tirar o máximo, mas foi tão legal, tanta ideia, tanta coisa. E ficou uma aula de gestão, tá? O podcast de hoje, de tudo um pouco, trouxe um pouco de gestão para os nossos seguidores. Espero que dentro de breve você possa retornar com outras coisas dentro desse seu futuro. Você disse que ia diminuir viagens ali no off E e aumentar um futuro com novos horizontes. investir mais em outras possibilidades, pegar esse recurso, dar uma reduzida, mas também não vou zerar. A Manuela vai te deixa já Eu não acho, viajar? eu acho que não. Vou ver, né? Tá. Andresa Vasconcelos, contabilista, mas na verdade é uma grande empreendedora, uma grande gestora da AG Clean Fortaleza. Muito obrigado por sua presença. Gente, valeu, foi muito bom, muito legal. Continua com a gente. Segue o podcast de Tudo Um Pouco. Compartilha com teus amigos. Marca no sininho. E muitíssimo obrigado. Valeu, fui!